solidão aperta. Chega o tempo de recomeçar. Sempre existe o perdão e uma nova razão para sonhar. O que você precisa é amor. Tudo ali vem comigo. Todo mundo necessita amor. Vem com a gente. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço muito a gentileza das palmas. Mas vocês que estão em casa e vocês que estão no auditório, vamos relembrar o clipe de um rapaz, e as filmagens foram feitas no Litoral Sul, na Praia da Jureia. Então vamos ver o Gilson mais uma vez pela televisão. Gilson, sua vez. Oi, meu nome é Gilson, tenho 25 anos, 1,78 m de altura e 75 kg. Sou de São Paulo, capital. Sou um praticante de musculação, assim como trabalho na academia como instrutor. Sou uma pessoa bastante carismática, tímida e sincera. Você que gostaria de me conhecer, me escreva. Vamos ver o Gilson. Alô, Gilson. Oi, Silvio. Você gosta de usar cabelo comprido, né? É um pouco. É? Uhum. Mas você é professor de musculação, é isso? Sou professor de musculação. Você hoje está achando que vai arranjar uma namorada? Estou achando que vou arrumar. Acha que sim? Acho que sim. Então, Gilson, prepare-se. Prepare-se, nós temos aí algumas moças que mandaram cartas para você. Dentre as muitas cartas que nós recebemos, essas foram escolhidas pela produção. Pode entrar a moça número 1, pode entrar. Vamos ver quem é a moça número 2. Ô, Gilson, fica de frente para cá, fica de frente agora. Pode entrar a moça número 3. Aí. Bora, pode entrar a número 4. Vamos ver se o Gilson consegue uma namorada hoje. Pode entrar. Mais uma. Mais uma pretendente. Nós temos mais? Temos mais uma. Pronto, Gilson. Estas moças escreveram muito interessadas em você. Agora você deu uma olhada nelas, né? Pode olhar à vontade, pode olhar calmamente, né? Porque você não teve tempo nem de respirar, né? E agora, enquanto você olha, vá se aproximando lá do termômetro, vai até lá. Tira a mão do bolso, Gilson, fica feia essa posição. Ô, Gilson, o que você achou assim à primeira vista? Gostou das moças? Gostei. Gostou? Gostei. Alguma delas chamou a sua atenção? Chamou bastante atenção. Tem certeza? Certeza, absoluta. Você acredita em atração? À primeira vista? Não é atração fatal, atração na hora. Atração na hora, acredita? Acredito, sim. Foi pescado, então? Foi. Já foi pescado? Foi. Então, mexe no termômetro, quero ver se você vai baixar ou vai subir. Já? Meu Deus do céu, que coisa, não? Então, ô Gilson, senta lá, senta perto delas. Agora eu gostaria que vocês de casa e que vocês da plateia prestassem atenção, porque esse caso que nós vamos narrar, nós vamos contar para vocês, é um caso que eu tenho a impressão que acontece com alguma frequência. Claro que não é com muita frequência, mas é com alguma frequência. E que ele sirva de, não vou dizer de, ele sirva de atenção para as pessoas que amanhã não cometam essa mesma falta. Vamos deixar que a protagonista, a pessoa que viveu o caso, vamos deixar que ela nos conte. Virlane, pode entrar, Virlane.
Vilane é uma moça que nasceu no Ceará. É isso. Isso, no Ceará. E é uma das... faz parte de uma família de papai, mamãe e 4 filhos. 5 filhos. 5 Eu filhos. sou a sexta. Quer dizer, você é a mais velha. Eu sou a mais velha. E você sendo a mais velha, hoje você tem quantos anos? Eu tenho 26. E aí então veio a escadinha e você então tem uma irmã que era caçula. Isso. E a caçula como é que se chama? Aparecida. E a Aparecida hoje tem quantos anos? Tem 20. Bom, então de você que é a mais velha até a Aparecida que é a mais nova, se passaram 6 anos. Isso. E por você ser a mais velha, você sempre cuidou da Aparecida. Isso. E até trata a Aparecida com o nome de Cidinha. Cidinha. Você era praticamente a mamãe da Cidinha. Isso. Ela sempre falou que eu sou a mãe dela. Sempre. E vocês então viviam no Ceará. No Ceará. Um determinado dia, na Fortaleza mesmo? Não, a minha cidade é Mineirolândia, interior. Ok. Então, em Mineirolândia, você um dia achou que era conveniente deixar a sua família lá e vir para São Paulo tentar a sorte. Isso. E aqui em São Paulo você encontrou emprego. Encontrei. Você é uma boa vendedora, né? Você se expressa Sou. bem, tem um sorriso bonito. Obrigada. Tem uma estatura boa. E aí você então foi feliz nos empregos que você encontrou. E aí encontrou um rapaz em São Paulo. Ele não é cearense ou também é cearense? Ele é cearense. E esse rapaz também trabalhava numa firma? Ele trabalhava no firma. Ele era um funcionário. Isso. E você é uma vendedora de firma. Os dois se conheceram, se gostaram. E quanto tempo levou do namoro ao casamento? 1 ano. Aí casaram. Casamos. E casaram e foram morar juntos numa casa. E a princípio, como os dois trabalhavam, tanto você trabalhava como ele trabalhava, vocês não quiseram ter filhos. Não. Não. Eu. Você não queria? Não queria porque eu trabalhava e quem trabalha no comércio trabalha sábado, muitas vezes domingo, né? Não tem muita... Mas você falou ao seu marido dessa vontade de não ter filhos? Não. Não falou? Não, eu sempre quis ter um filho, mas eu queria deixar passar um tempo, né? Mas quando vocês conversavam sobre o assunto, você Eu dizia falava para ele, que eu não queria. mas não queria? Nunca não, só um tempo. Depois, Você dizia quando para nós ele. estivéssemos bem mais estruturados, né? Porque ele- nós acabar de casar, não pode assim ter um filho. Bem, mas e você notava que ele queria ter um filho? Queria. Ele queria logo, Não, logo no início não. Depois de 2 anos, sim. mas você não Mas queria. eu não queria, eu tinha muito medo. Eu não tinha muita segurança. Medo de quê? Medo da responsabilidade. Mas de que tipo de responsabilidade? De Você ter. gostava do seu marido? Gostava. E ele gostava de você? Parecia, né? Mas você tinha essa insegurança sua, era com relação Eu tinha. à afetividade dele ou com relação... Isso, porque me deixava muito sozinha à noite. Você achava então que talvez ele não gostasse tanto de você quanto você gostava dele. Não. Então era uma insegurança com medo de que o casamento terminasse. Terminasse e eu ficasse com o filho. Bem, mas aí a sua irmã, a Cidinha, que você criou como filha, Como filho. resolveu vir para São Paulo para visitar São Paulo. E o São único Paulo. parente que ela tinha aqui era você. Eu. E aí o seu marido falou, não traga a sua irmã. Não, ele Ele já nunca quis conhecia. ninguém morando com a Ele gente. já conhecia a sua irmã por foto, Não. nada, não conhecia Não. nada, nunca tinha visto. Falou, não traga, não quero ninguém morando conosco. Ninguém. Ele Aí- nunca quis. Aí veio a sua irmã. Minha irmã. E você então, por gostar muito dela, você deixou que ela ficasse na sua Ficasse. casa. Ele não queria de jeito nenhum e eu falava sempre que ela tinha que morar com a gente porque eu a amava mais do que meus pais, eu acho que é mais do que meu marido, porque eu criei a minha A Cidinha, a Cidinha, como se fosse minha filha. Aí ela era para passar 20 ou 30 dias, para passear só, e acabou você convencendo a ficar aqui. 3 anos. E aí você arranjou emprego para ela Arranjei emprego para ela, e ela continuou morando na continuou. sua casa. Às vezes ela queria sair da minha casa, falava que não queria mais ser uma pessoa dependente de mim, porque ela achava que ela era dependente, né? Mas eu não. Você não deixava. Não deixava porque eu tinha medo. Quando você resolveu ir para o Ceará, para visitar Passear os seus pais, em janeiro você ficou um mês agora. lá. Um mês. Mas quando você voltou, quando você foi para o Ceará, você não estava grávida. Não. Você voltou do Ceará e aí você ficou grávida. Fiquei grávida. E hoje você está grávida com 5 meses. 5 meses. Então você ficou grávida há 5 meses atrás. Isso. Há 6 meses atrás. Você voltou do Ceará e o seu marido teve uma relação com você e você ficou grávida. Fiquei grávida.
Mas quando é que você veio a saber que o seu marido estava apaixonado pela sua irmã e a sua irmã apaixonada pelo seu marido? Quando nosso casamento virou um inferno, né? Bom, peraí. O casamento virou... Foi se acabando. Mas ele virou um inferno antes de você ter ido para o Ceará para visitar a sua mãe e ter ficado um mês lá, ou depois? Não, antes não era mil maravilhas, mas depois ficou pior. Bem, mas depois que você voltou do Ceará, ficou pior. Ficou pior. E você achava que alguma coisa estava acontecendo, mas você não sabia o quê? Não sabia. Quando você falou para o seu marido que você estava grávida, ele falou que era melhor perder o filho. Isso, mas eu descobri que eu estava grávida, eu estava separada dele. Porque eu saí de casa, eu não aguentava mais. Mas você havia brigado com o seu marido? Com meu marido. Não porque tivesse... Então você descobriu? Não descobriu nada. Descobri apenas nada. Porque o relacionamento não estava bom. Fracassado, acabou. Aí você falou, vou embora. Vou embora. Aí você alugou uma Ele casa. Ele não queria sair do apartamento que nós morávamos, eu aluguei uma casa e levou minha irmã. Junto com você. E aí ele a princípio não quis a gravidez. Não. Aí quando eu mudei para minha casa, eu descobri que eu estava grávida de um mês. Sim. Aí eu fiquei desesperada, porque durante 5 anos eu nunca quis ter um filho, aí depois eu separada grávida. Sim. Aí você falou com ele? Falei, ele foi pegar o exame comigo. E ele falou que não queria Não queria o filho. E você falou, eu quero. Eu quero, eu sempre quis, desde o início. E você nunca desconfiou que o seu marido tivesse alguma coisa com a sua irmã? Nunca? Não. E como foi que você descobriu ou desconfiou que ele estava tendo um caso com a sua irmã? Porque uma amiga dele e minha foi na minha loja, me chamou e falou, não falou direto, né? Mas abriu os meus olhos, falou que eu não podia tirar o filho, Sim. porque ele queria voltar para mim. O nosso casamento acabou porque ele estava sendo pressionado por alguém, porque disse que ela ameaçava. Ele queria alugar alguma coisa para filmar na casa dessa amiga dele, para filmar ela me ameaçando de morte, querendo que ele mandasse me matar. Não, vamos com calma, aí nós vamos nos perder. Quer dizer, então essa sua amiga chamou a sua atenção. Minha atenção, cuidado, você não pode confiar em ninguém. O seu marido pode estar aprontando. Isso, você não pode confiar. Mas não disse que era com a sua irmã. Não, eu descobri. Aí você descobriu como? Eu descobri porque nós estávamos voltando, eu fui dormir na casa dele. De quem? Do meu marido, naquela casa que eu morava. morava. Detetive atrás dele? Pois, mas quando eu fui dormir na casa dele, eu descobri uma caneta que ela deu de presente para ele, a minha irmã, que foi embrulhada na minha loja com o pacote, com a fita da loja que eu trabalho. Sim. Quando eu cheguei lá, olhando lá as coisas, porque a mulher é curiosa, né? Abri lá uma gaveta, eu vi a caneta. Aí pronto, eu tinha certeza. Não, mas além de você ter visto a caneta, você encontrou o diário da sua irmã. Isso. Quando foi no mesmo dia, no outro dia, eu encontrei o diário. Aí no diário ela vinha relatando o romance tudo dela com o seu marido, dizendo que ela era apaixonada por ele. Apaixonada, mas não falava o nome. Mas no dia que ela descobriu que nós íamos voltar, ela escreveu bastante coisa, que o amava. Sim, mas então você lendo o diário dela, você viu que ela estava apaixonada por alguém. Apaixonada por alguém. Mas você não sabia quem. Não. Aí ela ficou grávida. Ficou grávida. Mas antes dela ter ficado grávida, você colocou um detetive ou não? Coloquei o detetive quando ela estava viajando para o Ceará, porque... Não, peraí. A mãe... Não, calma. Quer dizer, quando ela disse que estava grávida... Ela falou para mim que estava grávida. Como que você não tem nenhum namorado? E aí você desconfiou que era seu marido? Desconfiei. Porque foi aí que eu desconfiei. A caneta encontrada que ela havia comprado. É isso? Isso. Na sua loja? Na minha loja não. Ela acompanhou outra loja e pediu para a moça fazer o pacote. Que ela deu para o seu marido. Isso. Aí foi o diário. O diário dela contando que ela estava apaixonada. Isso. A informação que ela estava grávida e ela não tinha nenhum namorado. Não tinha nenhum namorado. Aí levou você a achar que o seu marido tinha um caso com ela. Com ela. Aí você colocou um detetive atrás do seu marido. Coloquei o detetive depois que ele pediu para ela viajar para Fortaleza. Ele falava para ela, lógico, que ele não ia voltar para mim, aquilo tudo é uma armação. Mas quando você colocou o detetive foi atrás do seu marido e descobriu que eles estavam juntos. Morando juntos. Isso. E aí você foi até lá ver. Fui. E aí a vizinha confirmou. Falou que ela não estava,
que ela estava no médico, ela estava fazendo pré-natal. Foi aí que eu descobri que ela estava grávida. Certo. Então, a vizinha até achou que você é muito parecida com ela. Isso, que porque vocês nós pareciam somos irmãs mesmo parecidas, gêmeas. Gêmeas. Bom, mas o que traz você aqui é porque, em razão de tudo isso que aconteceu, porque realmente você não é bom Eu fiquei morar. muito desesperada. Não é bom nós morarmos com outra pessoa, e principalmente um casal sem filhos, trazer uma mulher para dentro de casa, ou um casal sem filhos trazer um homem para dentro de casa. Não é bom, mas acontece. Agora, toda essa história foi contada porque desse acontecimento é que nasceu a sua vontade de vir aqui, a sua necessidade de vir aqui. Porque quando a sua irmã disse que ia para o Ceará, ela foi. Ela foi. E quando você ligou para sua mãe e para o seu pai, ela estava perguntando lá. Se ela estava lá. Ela estava no início, Estava. né? Estava. Aí a sua irmã, a Cidinha, disse para a sua mãe e para o seu pai que ela iria para Fortaleza. Para Fortaleza, porque a cidade lá onde a gente morava é uma cidade pacata, não tem emprego, né? E ela acostumou aqui. Lá em Mineirópolis. Em Mineirolândia. Mineirolândia era pacata. Então ela falou, olha, mãe e pai, eu vou para Fortaleza trabalhar. Certo. E a sua mãe não acreditava, em hipótese alguma, que ela pudesse ter feito isso com o seu marido. Não, ela achava que eu estava ficando louca. Imagina uma filha fazer uma coisa dessa, uma irmã fazer uma coisa dessa com outra. Ela não né? acreditou? Não. Você contava isso para ela pelo telefone? Pelo telefone. Eu ficava desesperada, eu não podia ver um telefone na minha frente. E ela dizia que não, você não estava batendo bem. Não, eu estava ficando louca. A sua irmã não ia nunca fazer isso com você. Nunca, imagina. Aí, então, sempre que você ligava, a sua mãe dizia, está no dentista, está na padaria. Está na casa da avó, está na casa, foi um banho, saiu com a amiga. A sua mãe e o seu pai... E eu achava estranho, porque ela nunca atendia o telefone. Sim, mas a sua mãe e o seu pai, então, não disseram para você que ela estava em Fortaleza. Estava em Fortaleza, não. Não disseram. Então, daí a razão de você ter brigado com a sua mãe e o seu pai. Porque ela falava sempre para mim que ela não estava, eu achava estranho. A sua mãe e o seu pai estavam encobrindo que ela tivesse saído de lá. Mas aí alguém... E ela havia dito para eles que ia para Fortaleza, mas ela não foi, veio para São Paulo. E veio morar nessa casa. Nessa casa que eu descobri com o meu marido. E aí você depois descobriu. Descobriu, o detetive descobriu. E quando você descobriu que ela estava morando com o seu marido, que estava grávida do seu marido, meu marido, você então brigou com a sua mãe e o seu pai. Nossa, briguei porque ela mentiu para mim. E quem? A sua mãe mentiu? A minha mãe mentiu. Você brigou com ela? Nossa. Pelo telefone? Pelo telefone. Bom, aí foi a última vez, está com 3 meses que eu não falo com ninguém. Bem, e agora você está grávida e a sua irmã também está. Está grávida. Só que ela é apaixonada pelo seu marido e o seu marido por ela. Isso. E você então não quer mais o seu marido, não quer mais o seu marido. Não, e você então veio aqui para pedir perdão à sua mãe. A minha mãe. E por que você quer pedir perdão para sua mãe e o seu pai? Não entendi. Porque eles não mereceram tudo que eu falei. Porque depois que a mulher sente que vai ser mãe, é outra coisa. Ah, sim? É. Você mudou? Mudei. O seu comportamento emocional mudou quando você soube que ia ser mãe? Quando você sente o filho mexer, quando você sente, você muda. Eu mudei. Eu acho que se eu estivesse no lugar, se eu estivesse no lugar dela, da minha mãe, talvez eu faria a mesma coisa, né? Porque ela também é filha. Sim, claro, a Cidinha também é filha. Ela não tem como ficar contra uma filha. E você acha que o que você falou para sua mãe e para o seu pai foi muito grave? Aliás, eu falei até palavrão com meu pai. Meu pai não precisamos entrar em detalhes, mas o que você falou para sua mãe e o seu pai foi mais grave, na sua opinião, do que o acontecimento da sua irmã ter se apaixonado? Eu não acho que foi mais grave, mas eles são os meus pais. Sim. E você quer pedir perdão para eles? Eu quero pedir perdão para eles. Você sente... Porque eu quero dormir, eu quero deitar no meu travesseiro e não sentir nada, sabe assim, sentir a consciência limpa. Sim. Que eu não quero, eu quero ter meu filho tranquilo. Entendi, Virlane. Mas você quer dormir tranquila. Porque você ofendeu seu pai e sua mãe e você acha que eles não mereciam essas ofensas. E você vai dormir tranquila com relação à sua irmã e ao seu ex-marido? Bom, esse aí, é lógico que eu não vou perdoá-los nunca, né? Eu não quero saber deles. Sim, mas você acha que esse acontecimento já está ultrapassado? Já. Você quer que ela seja feliz com ele? Eu quero. E o que vai acontecer quando nascer a criança? Quando nascer a criança vai ser minha, né? Vai ficar com você, claro. Comigo, lógico. E você vai registrar no nome do seu marido e no seu nome. Vou. Você acha até porque ele
Pode. Ele pode depois exigir, né? Vir até aqui no seu programa, querer saber quem é o pai. Sim. Então você quer o perdão da sua mãe e do seu Da pai? minha mãe e de meu pai. Ok. Vamos ver se o Rogério conseguiu falar com eles. Vamos lá. Dona Francisca, seu José, essas flores são para vocês. Uma pessoa mandou as flores representando um pedido de perdão. A senhora aceita as flores? Aceito. Seu José, essas flores, esse pedido de perdão é também para o senhor. O senhor aceita? A senhora imagina quem tem enviado as flores? Imagino. Dona Francisca, quem mandou as flores para a senhora já sabe. Quem quer o seu perdão é sua filha, Virlane. Tá perdoado. Seu José, esse pedido de perdão é para o senhor também, por todos esses motivos. Todos os motivos que eu falei para sua esposa, a mesma coisa. O tempo passou, ela se arrependeu muito, entendeu? Ela reconhece que fez uma coisa muito errada. Jamais ela poderia fazer com o senhor, com sua esposa que fez. Por isso ela está pedindo seu perdão agora. Virlane, eles moram lá no Ceará. E eu tenho a impressão que eles vieram. Eles vieram perdoar você pessoalmente. Então vamos trazê-los ao palco e você então vai abraçá-los e vai passar alguns dias com eles, né? Porque eles agora vão ser vovôs, né? Eles agora vão ser avós de duas crianças, uma sua e uma da sua irmã. Ok? Pode entrar. Vem pra cá. Vocês vieram no Ceará, muito prazer em conhecê-la. Dona Francisca, nós lamentamos realmente que tenha acontecido isso. Lamentamos realmente você, como mãe, não esperava que isso acontecesse na sua família. Esperava não, Silvio Santos. Então acontece. Agora a gente tem que torcer para que a criança dela nasça com saúde, né, e que ela continue sendo uma boa mãe, que ela continue tendo essa vontade de vencer, como ela já demonstrou, saindo lá da sua cidade, vindo para São Paulo, e aqui em São Paulo fazendo a vida dela com decência. E vamos torcer também para que a sua outra filha seja feliz com o ex-marido dela. Quem sabe a gente vai fazer o que acontece. Até que as duas são muito parecidas. Agora, por que teria ele trocado você por ela se vocês são tão parecidas? Acho que é por causa da idade. Cada 6 anos? Não. É para não deixar mais o marido sozinho com a irmã em casa. Tá vendo só? Virlane, lamento o que aconteceu com você, tá? Lamento. Francisca, muito obrigado por ter vindo. Eu queria dar um alô pra minha filha. É qual delas? A minha filha que ficou em casa, mas meu netinho Estão lá no Ceará? estão lá esperando. Uma hora dessa, ela está muito preocupada comigo. Desde de manhã, que ela disse que assim que de manhãzinha eu desse notícia para ela, eu não dei notícia ainda para ela. Mas, Francisca, e a briga que vocês tiveram foi muito feia? Foi, Silvio Santos, mas eu não respondi mal a ela. Eu lhe respondi alguma coisa mal? Não faz mal. Você nunca esteve em São Paulo? Não. Primeira vez? Não, eu já passei 3 vezes na casa dela. E você também já veio em São Paulo? Primeira vez. Primeira vez? Então agora aproveitem a oportunidade, vão visitar também a Cidinha, fazer o quê? Não tem jeito. Mas não tem mais jeito. Mas eu não quero, não. Bom, tchau, Francisco, tchau. Até logo. Bem, senhores telespectadores, daqui a pouco nós voltaremos com mais histórias em nome do amor. Aguardem. Rapazes mandaram cartas para o programa. Todos eles gostariam de arranjar uma namorada. E eles poderão arranjar essa namorada dançando, porque a intenção deles era dançar no programa, mas também poderá ser uma de vocês que está em casa assistindo o programa. Vamos começar a chamá-los. Pode entrar o número 1. Eu sou o Décio. Você mora onde, Décio? Eu moro na Penha. E o que você faz, Décio? Bom, eu trabalho no CIE. O que é isso? É um centro de integração entre escola, promove estágio para estudantes. E você quer arranjar uma namorada?
Perfeito. Então, todo o seu binóculo. Boa sorte para você. Pode entrar. O seu nome é Cláudio. Pronto. Isso. Está muito nervoso? Um pouquinho só. Costuma ficar nervoso? De vez em quando. Tem quantos anos, Cláudio? Tenho 24. Você também mandou uma carta. Então, seu binóculo pode sentar. Pode vir o rapaz. Você pratica musculação? Não. Faz esporte? Natação. Natação. Por isso você tem os ombros assim para trás. Um pouco. Você tem olhos? Verdes Tem que claros. idade? 20 anos. Meu nome é Fábio. E Exato. você mora onde? Santo André. Santo André. Obrigado, Fábio. Pode entrar? Pode entrar. Ei! Vocês acham que ele vai arranjar uma namorada? Por quê? Qual a razão? Ele é o quê? Eu não acho. Você é o Valderi? Valderi? Isso. De onde você veio? Eu sou de Higienópolis. Higienópolis. Higienópolis é um bairro Isso. aqui de São Paulo. É no centro. Higienópolis. Isso. Tem quantos anos? 20. 20 anos? 20 anos. Ok, muito obrigado, muito agradecido. Pode entrar. Esse aqui vai arranjar uma namorada? Não foi um pai fraco, né? Você quem é? Jorge. Você mora onde, Jorge? Santos. Sim, mas como treme? Não, fica parado. Não, assim, aí, olhando sério. Não. Dá um sorriso, vamos ver. Aí, pronto. Fica nervoso. Primeira vez. Claro. Nunca teve namorada? Já tive algumas. Já teve algumas. Mora onde, Jorge? Santos. A Santista. Santista. Sabe nadar? Sei. Gosta de praia? Adoro. Pratica esportes? Natação. É? É. Tem quantos anos? 25. 25 anos. Muito obrigado. Tá velho? Não, 25 anos tá velho. Tá velho. Olha o próximo. Você é o... Lúcio. Você tem que idade? Eu tenho 24 anos. Também tá velho, né? 24 anos tá velho. Tá velho. O que você faz? Eu sou operador de telemarketing. O que é isso? Operador de A telemarketing. vendas. Eu Você vendo produtos para laboratório. Na freguesia do Ó. Mora na freguesia do Ó. Tá certo, Lúcio. Muito obrigado. Pode entrar mais um. Você é o... Adger. Adger. Primeira vez que eu ouço esse nome, Adger, É. o seu nome. É. 1,84 m de altura, E 3. 83. Pesa poucos quilos, não? 71. Atleta. Não. De que signo é? Gêmeos. Está no exército? Não. Tem quantos anos? 18. 18 anos. Quer arranjar uma namorada? Já. Mandou uma carta? Mandei. Tá bom. Boa sorte. Mora onde? Guadalupe, Rio de Janeiro. Guadalupe. Guadalupe, é carioca do Rio. Ok, vai pra lá, vá pra lá, vá pra lá, vá pra lá. Os rapazes estão aguardando as moças que entrarão daqui a pouco. Mas Juliana é uma moça que esteve nesse programa, é claro, e o Fred também, os dois estiveram aqui. Eles continuam namorando. Vamos ver o passeio deles, vamos ver. Juliana e Fred foram pessoalmente recebidos pelo Sr. Máximo, proprietário do famoso restaurante Máximos. Em ambiente de primeiríssima categoria e com atendimento personalizado, começaram assim uma noite inesquecível. Da adega de reservas especiais, foi escolhido especialmente para a ocasião um vinho branco de safra exclusiva, que lhes foi servido gelado à temperatura ideal. E assim, Juliana e Fred puderam fazer um brinde à felicidade. O vinho era Pecol de la Luna, produzido com a uva Piné Bianco. Como entrada, o casal experimentou um salmão muito tenro e saboroso. Depois vieram os pratos principais: nhoque de ricota e espinafre ao creme de abóbora, camarão à provençal. Na sobremesa, torta de massa folhada com zabaione. Como sempre, o restaurante Máximos, que tem uma das melhores cozinhas internacionais do mundo, esmerou no sabor e classe. Após esse jantar inesquecível, Juliana e Fred deram continuidade à noitada no karaokê Sweet Music, onde Fred pôde mostrar finalmente por inteiro à sua namorada seus dotes de cantor.
cantaram canções românticas, dançaram, sorriram, namoraram à vontade. Que essa noite tenha sido para Juliana e Fred uma noite marcante, para que no futuro de muita felicidade, eles se lembrem que tudo teve início aqui no programa Em Nome do Amor. Agora nós vamos trazer ao palco uma jovem muito simpática e que vai ser aplaudida pela plateia. Cristina, pode entrar. Muito prazer em vê-la. Vamos sentar, vamos sentar. Então você me conte o que aconteceu depois que você esteve nesse programa. Já faz uns 15 dias, não é, Cristina? 15 dias. Tá? Estive aqui há 15 dias atrás. Você é mineira de Belo Horizonte? Justamente. Mas o que foi você fazer em Brasília sendo mineira? Foi trabalhar lá? O que foi? Não, foi o papai, né? Papai formou em medicina, teve a oportunidade de trabalhar em Brasília e ele aproveitou e foi para lá. Então, seu Isso pai em 58. Seu pai é médico? É médico. Meus pais são parece médicos. que a mãe também? Também. Ah, os dois são médicos? Eu falei- A sua mãe, qual é a especialidade dela? É psiquiatra. E seu pai? Ele é clínico. E você vai se formar em quê? Não, já me formei. Ah, você já é doutora? Há 12 anos atrás. Você já é advogada? Há muito tempo. Tudo bem. E você casou? Casei quantos em filhos? 79, tenho 2 meninas. E como é que se chamam as meninas? Rebeca e Cristine tiveram aqui. E que idade tem a Rebeca? 11 anos a Rebeca hoje e a Cristine 9 anos. E você está trabalhando em Brasília? Sim, trabalho lá em Tem o seu Brasília. escritório ou trabalha para Não, alguém? não. Eu sou funcionária do Banco do Brasil e trabalho no órgão da Presidência da República. Bem, mas quando você esteve aqui, eu tenho a impressão que Brasília comentou com você. Nossa, a cidade parou, Silvio. E o que disseram para você? As pessoas falavam, como você é corajosa. Assim? É, como você é corajosa. E algumas disseram que você deu força para elas, eu não entendi. Muitas pessoas. Eu encontrava com pessoas na rua, senhoras, viúvas, separadas, divorciadas, e elas comentavam, Cristina, você me deu força para ir lá, porque eu sou uma pessoa sozinha, mas não tinha essa coragem que vi que você teve, e vou fazer isso também. Falei, pois E faça. por que você me disse nos bastidores que Brasília tem pessoas solitárias? Por quê? Eu amo a minha cidade e acho Brasília uma cidade funcional, uma cidade para estudar e trabalhar. Não vejo muito lazer em Brasília. Mas por quê? As pessoas não querem se divertir? Não, eu acho que é pela própria estrutura da cidade. Né? É uma cidade onde tem a sede do governo, né, federal. É uma cidade, há quem diga que é uma cidade um pouco fria. Não é como o Rio, que São Paulo, você sai às ruas, você vê gente. Lá você não vê gente. A noite termina Brasília. Eu não sou muito noturna, não, então não posso dizer. Mas Brasília vai dormir cedo. Brasília dorme cedo. E nos fins de semana Brasília fica um pouco vazia? Totalmente vazia. Ah, sim? Totalmente Quer dizer, vazia. Quem mora em outros estados vai para os outros estados. Justamente, tem isso também. Então as pessoas de Brasília se sentem solitárias. São solitárias. Diz que Brasília, uma pesquisa que fizeram, é o maior índice de separação do Brasil. Mas por que separa? Porque o marido vai para outra cidade, é isso? Não sei. Ah, não sabe? Não sei. Não, mas é verdade esse dado? É verdade. Quer dizer que tem o maior índice de separação do Brasil. É Brasília. E não se sabe quais as razões. Uns falam que seria o clima, que é uma cidade muito seca, propicia estresse. Mas, Cristina, você quando leu sobre isso, você leu se são as esposas que se separam ou se são os maridos que se separam? Não, eu acho que os dois, Silvio. Eu acho que daí, não sei se seriam. Acho que os dois. Mas você hoje está separada? Estou separada há 9 anos, divorciada. E agora você está querendo realmente arranjar um namorado? Realmente, não é brincadeira. Muitas pessoas chegavam e falavam assim, você está brincando? Eu falei, não, estou falando sério. Eu fui atrás de um sonho. E eu queria também, aproveitando aqui, agradecer a você, essa oportunidade, a toda a sua produção, pelo carinho que foi nos dado a mim e as meninas ficaram chorando lá porque queriam ter vindo de novo. Eu falei, não, calma. Mas realmente eu estou muito agradecida ao seu programa. Eu acho que você está me dando, está realizando parte de um sonho que eu tenho, que é arranjar um homem cristão. Porque você tem uma religião da Assembleia de Deus, não é isso? Não, Adventista do Sétimo Dia. E a religião Adventista do Sétimo dia é aquela que respeita o sétimo dia? Isso também, o descanso é no sábado, também né? o sábado. Começa no crepúsculo da sexta-feira e termina no crepúsculo do sábado. E o que é que esperam os adventistas do sétimo dia? Eu já disse, nós esperamos o retorno de Jesus, né? A segunda vinda de Cristo.
E quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Nós vamos morar com ele, se Deus quiser. Assim? Com certeza. Então ele está nos preparando um lar sem dor, sem choro. E você frequenta a igreja? Sim, sou professora da escola sabatina lá. Atuante. E você gostaria de encontrar um namorado que também fosse da sua religião? Eu vou dar essa preferência. Eu até disse aqui também que eu não limito que seja adventista. É óbvio que eu vou dar uma preferência para os adventistas. Mas as pessoas que viram você na televisão, os seus colegas de Brasília, não disseram, mas como? Com tanta gente aqui em Brasília, solitária, você vai no programa do Silvio Santos, porque você não me viu aqui em Brasília? Realmente falaram. Falaram. Bem, eu trouxe você até aqui porque, como eu prometi, as pessoas podem retornar no programa e nós recebemos aproximadamente 100 cartas, não sei se são todas as pessoas adventistas, mas 100 pessoas que querem entrar em contato com você. Tá certo? Cristina, muito obrigado por ter vindo. Tá? Foi um prazer tê-la no programa. E daqui a pouco nós voltaremos. Aguardem. Eu sei que vocês não são fãs das moças, não são fãs, vocês da história. Gostam mais dos rapazes, não é verdade? Não é pálido, não é verdade? Mas os rapazes que estão em casa se interessam pelas moças. Podem entrar, vem pra cá. Vem pra cá, essa moça bonita, não? Obrigada. Olhos verdes, sorrisos claros, cabelo ruivo, é ruivo? Não, é loiro escuro. Castanho? Loiro escuro. É um loiro escuro. E você é Sônia? Sônia. E quantos anos você tem, Sônia? 25. 25 anos, tá velha. Não vai falar que eu sou a titia. Não, Sônia, você faz o que? Trabalha em... Eu sou professora. Você é muito bonita, Sônia. Obrigada. E você já teve noiva, não teve? Não. Não. Nem namorado assim? Já tive vários. Aí desiludiu. Bastante. Não deu certo? Não. Mas por que não deu certo? Por sua causa? Também. Não, também não. Qual é o defeito que você tem? Não, 25 anos, não casou até agora? Até que eu não sou uma pessoa assim tão exigente, não. Eles é que são exigentes? Não é que talvez eu não tenha encontrado a pessoa certa. Talvez não tenha. É. Mas você mora em São Paulo? Em Santo André. Em Santo André. Mas é muito bonita. É professora, então? Professora. É professora. Vai receber muitas cartas, hein? Professora de Educação Artística. Educação Artística de Silvinópolis. Ok, muito obrigado. Pode entrar você. E você é a Ângela. Por isso que o nome Ângela. Obrigada. Você tem quantos anos? 23. 23 anos. Solteirinha. Solteira. Foi noiva? Não. Não. Teve um namorado firme? Tive. Não deu certo? Não. Culpa sua? Foi. O que você fez? Ciúmes. Ciúmes? É. E que ciúmes acaba com o amor? Acaba. E você é Ângela de onde? Juquitiba. Onde é que é Jequitiba? Estado do Rio? Rodovia Regis Bittencourt. Mas é Rio sentido a Curitiba. Mas então é Curitiba? Pertence a São Paulo. São Paulo? É. Jequitiba é uma cidade? Juquitiba. A Juquitiba. Isso. É praiana, não? É mais pro litoral. É mais pro litoral. Isso. Ok, muito obrigado pela sua carta. Pode entrar. Vem pra cá. Esse programa não é o programa da Xuxa. Não é um programa da Xuxa. Garotas com 10 anos de idade não podem entrar. Você tem quantos anos? 15. 15 anos? É muito menininha. Já quer arranjar um namorado? Já. E o papai sabe disso? Sabe. E a mamãe deixou? Deixou. Você é Renata? Isso. Que é o nome da minha filha, número 6. É verdade, minha filha número 6. Ainda é a caçula. Também. Por que eles estão dando risada? Porque essas familiares da sua casa, tá bom? Na sua casa. Renata, você faz o quê? Estudante? Estudante. Está em que ano da escola? Tem que... 8ª. 8º ano. São Paulo mesmo? Jundiaí. Jundiaí. É lá que você estuda? Tá bom, Renato. Boa sorte. Vem pra cá. Você é Érica? Érica. Olhos azuis? Verdes. Verdes. Sorriso largo. Isso. Cabelo comprido. Usa sempre cabelo assim? Uso. E o que você, na sua opinião, os rapazes gostam mais de ver você como? De rosto, de busto, de pernas? Acho que de tudo. De tudo? É. Porque você é uma garota que agrada tudo. Acho que sim. Tem quantos anos? Eu, 18. 18 anos. Mora em São Paulo? Moro em Jundiaí. Jundiaí também? Jundiaí. Conhecia ela já? Já. Já conhecia? Já. As duas mandaram cartas juntas? Mandamos juntas. Combinaram? Isso. Tá bom, muito obrigado. Seu nome é Érica. Ok? Lidiana, um pouco envergonhada, né, Lidiana? Um pouco envergonhada. Isso. E o que você faz? Eu trabalho. Mas Isso, trabalha em cuido quê? da minha tia.
Ah, você fica fazendo companhia à sua tia? Isso. E você é uma boa acompanhante? Sou. Vai ser uma boa esposa? Tomara. Tem tendências para ser uma boa mamãe? Acho que sim. Gosta de criança? Gosto. E tem quantos anos? Eu tenho 21. 21 anos? Isso. Mora em São Paulo? Interior. Interior, mas aonde é? Santa Adélia. Hein? Santa Adélia. Santa Adélia. Muito obrigado por ter vindo. Muito agradecido. Vem você. Você é alta, né? Sim, é esbelta, mas tem cara de criança. Uhum. Tem quantos? 11 anos? 15. 15 anos? Isso. E você mora onde? Em Jundiaí. Ah, também Jundiaí. Aquelas duas moças são suas amiguinhas de lá? A gente viemos juntas. As três mandaram cartas? Uhum. Juntas? Combinaram as três? Combinamos. E o seu pai sabe disso? Sabe. Seu nome é? Vanessa. Vanessa de Jundiaí, 15 anos? Uhum. Você quer arranjar um namorado? Quero. Quer? Não, mais novo ou mais velho do que você? Mais velho. 18 anos. Possivelmente. Tá bom, muito obrigado. Vem você. Você tem 1 metro e quanto? 1,80. Mas descalça? É. Descalça. Isso. Com esse sapato? Deve ter 1,84. Por aí. Você é... Quem é você? Flávia. Flávia. Isso. Bonita moça. Obrigada. Você faz o quê? Eu estudo terceiro magistério. Vai ser professora? Vou. Ah, tem uma colega sua também que é Isso. professora. Assim como você, bonita também. Obrigada. Você quer que os rapazes se interessem por você? Uhum. Dá uma olhada ali nos 7, 3. O que você acha? Tem algum rapazinho bonito lá ou você acha que estão todos eles desclassificados? O que você acha? Tem. Não, tem? Gostou de algum? Gostei. Olha só, pessoal, tá dando sopa, hein? Então, seu binóculo, muito agradecido. Olha, uma de vocês deixou cair a parte principal do binóculo. Sem essa parte, vocês não vão enxergar nada, hein? Não sei quem é. Verifiquem aí. Já verificaram? Não sabe? Tá sobrando uma parte do binóculo. É a parte principal, mas também não se vê nada. Mas vamos ver agora um passeio de dois jovens que se conheceram nesse programa. O Rogério e a Andréia. Vamos ver. Nossa produção escolheu um passeio muito incomum para o casal Andréia e Rogério. Sem saber exatamente para onde iam, Andréia e Rogério chegaram à casa de chá árabe Khan El Halili. Khan El Halili significa basicamente lugar onde as caravanas vindas do deserto param para descansar. Esse lugar existe no Egito até hoje e se tornou um bairro da sua capital, o Cairo. Andréia e Rogério inicialmente conheceram a lâmpada do legendário Aladim. Aquela lâmpada que a gente esfrega e o gênio aparece para satisfazer nossos desejos. Depois o casal se acomodou no ambiente de tendas, pinturas, vitrais, tapetes, plumas, tudo original para a cerimônia do chá e para apreciar a famosa dança do ventre. O típico chá egípcio é o carcadê, extraído da flor de hibiscus, de sabor levemente azedinho no início e adocicado no final, de cor rubi intensa, que pode ser servido quente ou frio. A dança do ventre, cujo nome é Raqs el-Sharq, ou dança do leste, ou ainda Belle Dance, tem sua origem no Egito Antigo. Era uma dança ritual praticada por altas sacerdotisas e em ocasiões especiais. A sensualidade existe, mas é envolta num clima de magia e misticismo solenes. Com a invasão árabe no Egito Antigo, houve mistura de cultura, e segundo Sherazade, os próprios mercadores e andarilhos levaram a dança do ventre para o mundo. Andréia e Rogério, que não conheciam nada disso, nem esperavam esta surpresa, ficaram imensamente contentes com esses momentos juntos, que se tornaram possíveis porque se conheceram no programa Em Nome do Amor. Eu não vou arriscar nenhum palpite não, mas pelo que eu conversei, pelo que eu li, as chances são pequenas, eu não estou fazendo suspense.
Mas tudo pode acontecer nesse programa. Então vamos lá, entra, Sandra, vamos lá. Você é uma moça corajosa, né? Esse microfone deve estar funcionando, ou então o seu deve estar funcionando. Não vai lá, não nos importemos com isso. Bem, você tem quantos anos? 19. E quando foi que você conheceu um rapaz no bar do seu pai? Seu pai... Não, primeiro o rapaz foi ver um imóvel, alguma coisa com um imóvel. É, uma casa para alugar. Um rapaz. É. E esse rapaz que foi ver uma casa para alugar, como é o nome dele? João Batista. O João. Isso. E quem foi mostrar a casa para o João alugar foi o seu pai? Não, foi um colega do João que conhecia meu pai. Sim, quer dizer, um colega do João foi mostrar ao João uma casa que ele queria alugar. Isso. E como foi que você conheceu o João? É, que meu pai tinha casa, então aí eu fui e estavam lá de fora e vi ele. O seu pai que era o dono da casa? Isso. Eu estava lá de fora e vi ele. A gente tinha um bar e eu estava atendendo nesse bar. E seu pai também tem um bar? Tem. E você ajuda seu pai nesse bar? É, ajudava. Bom, e aí você conheceu o João nesse momento em que ele queria alugar uma casa que pertencia ao seu pai, através de um corretor, é isso? Isso. E aí você continuou vendo o João, porque o João ia no bar do seu pai, onde você atendia os fregueses. Isso. É isso? Isso. Você gostou do João? Gostei. Começou a namorar com o João? Não. Eu não podia namorar com ele porque estava grávida. Caramba, deixa eu entender. Mas você estava... Nessa ocasião você estava grávida? Não do João? Não do João. De um de namorado. Uma outra pessoa? Isso. Você tinha estado com outro namorado, tinha ficado grávida. Exato. E nasceu a criança? É, quando eu estava com 5 meses, o pai da criança me deixou. Ah, o pai da criança deixou você? Deixou. E esse acontecimento com o João, que foi procurar a casa e que foi no bar, foi depois da criança ter nascido? Não, foi antes. Antes da criança ter nascido? Isso. Sim, sim. Foi antes da criança ter nascido. O pai da criança sumiu? Sumiu. E o seu pai aceitou a situação bem? É, ficou um pouquinho chateado, sem né? Dúvida, sem dúvida. Mas depois... Compreendeu? Compreendeu. Aí ficou você com o seu filho, filho ou filha? Não, é uma menina. Uma menina? Isso. E a menina hoje tem quanto tempo? 1 ano e 6 meses. Então você tem uma menina com 1 ano e 6 meses e o seu pai foi compreensivo, viu que a filha dele é uma moça direita, mas aconteceu. Isso. Você se envolveu com o rapaz sumiu e o seu pai aceitou a situação. Aí é que entrou o João. É, aí que entra o João. E aí você começou a conversar com o João. É, conversamos um pouquinho. Aí eu fui conhecendo e ele me conhecendo. E o João sabe que você tem uma filha. Sabe. Numa das conversas que você teve com o João, por que ele disse que não aceitaria uma moça com filho? Porque ele disse que uma moça com filho daria problema no futuro, não daria certo. Mas como foi essa conversa que você encaminhou para ele? Não, que a gente conversando, sim, falando sobre escola, aí eu entrei no assunto, já fui direta. Sim. Aí eu falei assim, você tinha coragem de namorar com uma pessoa com filho? Ele me respondeu que não. Você não acha que idade tem o João? 25. Um rapaz com 25 anos de idade entendeu a mensagem. E se ele entendeu a mensagem, claro que ele entendeu que aquilo ali era um recado direto para ele. E se ele não entrou no assunto e ainda disse que não namoraria com uma moça que tivesse um filho porque não daria certo, por que você quer namorar o João? Porque eu estou apaixonada por ele. Sim, ok, tá certo. Eu não estou condenando a sua paixão, mas você não disse na carta que você deu uma festa na sua casa? É, uma festa da minha filha, de 1 ano. Quando ela fez 1 ano. Isso. E você convidou o João? Convidei. O João foi? Foi. Na hora do baile, o que aconteceu? Eu dancei uma música com ele. Não, 2. Uma música, parece que foi uma música rápida. É, uma lambada e dancei uma lenta. Sim. E aí, quando tocou uma terceira música... Aí eu falei assim, eu vou falar com ele. Aí minhas colegas, minha irmã tava com uma roupinha bem coladinha, aí minhas colegas me futucaram. Falaram assim, não adianta, Sandra, ó, tá tipo paquerando a sua irmã. As colegas avisaram a você que ele estava paquerando a sua irmã. É. E aí... Só que foi engano, ele não tava paquerando ela. Bem, mas ele dançou com a sua irmã? Não, ele só ficou de olho. Ah.
Bom, mas aí ele nunca paquerou a sua irmã? Nunca. A sua irmã arranjou outro namorado? É, um primo nosso. E o João? João ficou sem. E o João ainda não tem namorado? Não, ele teve namorada. Ficou acho que um mês com ela. Agora, agora não tem. E o João sabe que você gosta dele? Não. E por que agora você quer se declarar ao João quando ele disse, numa conversa clara com você, que ele não daria certo um namoro com uma jovem que tivesse um filho? Eu gostaria de tentar. Mas você já disse praticamente para ele, ele disse não. Ai, quem sabe? Eu não declarei assim diretamente. Quanto tempo faz que você conhece o João já? Vai fazer 2 anos. Ele tem 25 anos, você tem quantos? 19. E você quer que ele namore com você? Gostaria. E o seu pai aprova? Aprova? Seu pai também conhece ele? Conhece, são amigos. Você já falou com o seu pai sobre isso? Já. Então seu pai deve ter conversado com ele. Não, eu pedi pro meu pai não falar. Ninguém sabe. Tem A certeza? única que sabe é só a minha irmã que eu gosto dele. Mas a minha irmã não ia falar pra ele. Mas, Sandra, tudo indica que ele vai dizer não. Fazer o quê? Mesmo assim, você quer perguntar para ele? Quero. Ok? Boa sorte para você. João, sua vez, pode entrar. Vai, João. Prazer em conhecê-lo. João Batista. Vai, João. Você mora em que bairro, João? Jardim Cumbica. É lá que você mora? Exato. Muito bem. Você sabe que nós recebemos uma carta de uma jovem que tem vontade de namorar com você. Sabia disso? Muito bem, sabia. Sabia? Sabia. A produção avisou você. Exatamente. Então você veio, claro, pela curiosidade. Mas você tem noção, você tem mais ou menos, sabe quem é a moça? Bom, saber quem é exatamente, mas mais ou menos, né? Mais ou menos, mas saber realmente não, né? Mas você acha que alguém possa estar interessado por você lá no bairro onde você mora? É possível, né? É possível. E esse alguém em quem você está pensando, você gostaria de dizer sim para esse alguém ou não? Bom, se for quem esteja Não precisa dizer o nome. Se for quem esteja pensando, certamente que sim, né? Certamente que sim. Se for quem você está pensando, você dirá sim. Certamente. Se não for você, você já sabe que ele está de olho em outra. Você perdeu a parada. Agora está no 50%. Cara e coroa. Bem, João, você é solteiro? Sou solteiro. Solteiro. Tem algum filho? Não. Por que esse não assim reticente? Não é contra, né? Mas você tem filho, não? Se a gente não tem, a gente não pode dizer que reafirmar que tem. Mas não tem? Não tem. Ok. Mas você foi um não assim muito reticente, muito não. Até o auditório estranhou esse seu não. Você não tem nenhum filho? Nenhum. Com nenhuma mulher? Com nenhuma mulher. Ok, é uma pergunta. Boa sorte, vai até lá. Gostou? Surpresa? E você não falou antes? Fiquei com vergonha. Teria sido mais fácil, pessoal. Sei lá. Achei melhor falar. Eu pensei que você gostava da minha irmã. Certamente gostei, né? Da minha irmã? De você. Deixa eu ver. Então fica Adorei. melhor. Fiquei nervosa. O nervosismo faz parte desses momentos importantes, né? Sei quem sabe. Gostou mesmo? Adorei. Que bom. Eu pensava que era você e realmente... Nunca pensou que era eu? Eu pensava que era você e graças a Deus deu certo o meu pensamento. Nossa. Tava torcendo que fosse você. Vixe. Nem esperava que fosse. E certamente estou feliz de estar aqui com você.
Tá bom. Gostei muito de você ter gostado que foi eu que mandei a carta. A princípio você pensou que era quem? Certamente a vida tá pensando só em você mesmo, assim. Aí já bateu. Bem, tudo leva a crer que vai dar certo. Agora, eu só tenho uma perguntinha para fazer. Chega para lá. Fica os dois juntos. Eu acho que vai dar certo já. Agora, por que você numa conversa com ela, você disse que seria difícil aceitar uma moça que tivesse um neném? É porque a princípio a gente pensa um pouco, não é assim de ser aceitar, já aceita de cara. A gente pensa um pouquinho, mas depois a gente se deixa levar por o amor, né? E a gente se derrete, aí não tem. Você, em algum momento, nesses 2 anos que ela conhece você, que você conhece ela, em algum momento você percebeu que ela gostava de você? Bom, certeza a gente não pode reafirmá-lo, né? Mas se a gente pensava, né? Aquela esperança, aquele pensar positivo. E diante disso... E você torcia para que ela gostasse de você? Claro. E nesse dia em que houve o aniversário da filhinha dela e que você tirou a irmã... Não, você ia tirar... Deu a impressão que você ia tirar a irmã dela para dançar? Mas é porque a gente não queria bem tirar ela diretamente para dançar, então a gente tirar a irmã dela para dançar, mas para ver como é que ficava. Talvez a coragem não desse para tirar ela diretamente para dançar, né? Na festinha da filhinha dela. Eu já vi que ele tem um pouco... Como eu não... Ele está assim... Ele fala já assim... É a maneira dele falar, né? Ele pensa um pouquinho e está muito nervoso. Bem, eu acho que vai dar certo. Pode caprichar, vamos lá. João Batista, você quer namorar comigo? Quero. Então pode dar um beijinho na boca, pode dar. Aí, um beijinho, já vai logo avançando, não é possível. Ei, eu falei do rosto, é do rosto, vamos lá. Aí. Ei, pessoal, daqui a pouco nós voltamos, aguardem. O que será que está acontecendo, né? Deixa eu ver qual de vocês é o mais tímido, aparentemente. É aquele que estava... esse aqui é o mais tímido. Jorge, você que é o mais tímido, você já deu uma olhada nas meninas? O que você achou? Muito bonitas. Muito bonitas? Muito bonitas. Você acha que tem alguma daquelas moças ali que serviria para sua namorada? Já me interessei por uma. Já se interessou? Já. E Lúcio, você se interessou por alguma? Sim. Já acha que já jogou a sua isca? Eu tô tentando. Está tentando. E você se interessou por alguma? Já. E quando vocês se interessam pela mesma moça, como é que vocês fazem? Não sei. Não? Não sabe? E você, deixa eu ver, o preferido do auditório foi você, né? Foi você. Foi o mais aplaudido. Ele vai arranjar uma namorada? Vocês têm certeza? Fábio, você já deu uma olhada lá? Já olhei. Já olhou. O que você achou? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Não seria muito boas? Também. Mas agora, deixa eu ver a opinião das moças lá, deixa eu ver o que elas estão achando da escolha da nossa produção, das cartas que chegaram. Flávia, o que você achou dos rapazes? Muito interessante. Verdade? Qual é a sua opinião? Bons. Qual é a sua opinião? São bonitinhos. Bonitinhos. Vocês estão baixando bem aí, ó. Interessantes, bons, bonitinhos. Qual é a sua opinião? Interessantes. Interessantes. Vocês são mais interessantes do que bons ou bonitinhos? Você? São os gatinhos. Então podem começar a miar. Podem começar a miar e a voltar. E você, Ângela? Interessante. Olha, são mais interessantes do que bons, do que gatinhos. Não, olha, ninguém falou que são bonitos. Tem algum bonito lá, professora Sônia? Eu acho. Tem um bonito ou dois? Tem alguns? Tem? Tem. Legal. Não Você, só um, como você, que matéria tem você ensina? Educação artística. Só educação artística? Só. Não Eu me especializei nessa parte. Educação artística não ensina romance, nada disso? Também, na parte de teatro. Tá bom. Mas agora deixa eu ver o que está acontecendo lá com o Gilson.
o Gilson, o rapaz que está acompanhado, deixa eu ver. Alô, Gilson. Alô, Silvio. Como é que tá o papo aí? Tá bom. Agradável? Agradável? Agradável. Já serviram os salgadinhos? Já serviram. Já serviram os refrigerantes? Também. Então, eu tenho a impressão, Gilson, que se você escolher uma moça, só vai ser uma, né? É claro. Porque não pode ser mais de uma. Isso quer dizer que 7 vão ficar... Não, 7 não, então são 6. 6 vão ficar sobrando. E eu não quero moça nenhuma sobrando no meu programa. Principalmente aquelas que têm menos de 15 anos. Mas, qual é a moça número 1? Deixa eu ver. Moça número 1. Deixa eu ver. Cadê ela? Você quem é? Quem? Eu? Cadê? Claro. Oi, sou a Tânia. Você é a Tânia? Você é a Tânia? Você gostou do Gilson? Ah, é simpático. Mas como? Você não mandou a carta para ele? Mandei. Por isso mesmo eu achei ele simpático. E agora? Ah, agora basta saber se ele me achou. Acho que ele deve estar me odiando. Por quê? Ah, porque eu brinco muito. Faz bem. Qual é a moça número 2? Deixa eu ver. Você quem é? Oi, Vanilda. Vanilda. Isso. Você mora onde, Vanilda? Barueri. Você mandou uma carta ao Gilson. Mandei. Gostou dele? Gostei. O que mais chamou a sua atenção para ele? O Ah. corpo dele, o físico dele, o rosto dele, os dentes dele, os olhos dele, o cabelo tudo. dele? Tudo? Tudo. Rosa, não? Eu sou muito exigente. Vanilda. Exigente. Isso. Tá bom. Se ele não escolher você, não vai mal? Não, tudo bem. O que vale é a participação. Você aceita cartas? Aceito. Muito bem. Qual é a próxima? Deixa eu ver. Você quem é? Elisângela. Elisângela. Você é de São Paulo mesmo? De São Paulo. Mas nasceu em São Paulo? Não nasci em São Paulo. Nasceu em que lugar? Eu nasci em Recife. Você é pernambucana? Sou. Então receba também as nossas congratulações. Você é pernambucana? Isso. Você acha que as pernambucanas são mais simpáticas ou os pernambucanos são mais simpáticos? As pernambucanas. As mulheres de Pernambuco? Isso, as mulheres. Muito bem. Já está há muito tempo em São Paulo? Há 6 anos. Já há 6 anos. 6 anos. Qual é a próxima? Deixa eu ver. Você quem é? Cristina, Onde é que você mora, Cristina? no Rio, Em que lugar do Rio? na Vila da Penha. Na Vila? Da E o que Penha. é que você faz lá? Eu estudo. E tem quantos anos? 17. Tá bom? Qual é a próxima? Você é a... Não, você não é ninguém. Você quem é? Cristiane. Cristiane. Isso. É isso? Isso. Você mora onde, Cristiane? Campinas. Quantos anos você tem? 16. O que é que você faz? Eu estudo só. E o que é que você mais admira quando você vê um homem na praia? Você admira o sorriso dele, o rosto dele, o busto dele, as pernas dele, os músculos dele. O que é que você mais admira? Ah, tudo? Tudo. É outra golosa. Qual é a próxima? Qual é o seu nome? Silvia. Você é minha xará, Silvia? Sim. É? Eu sabia que ia Por que você não olha um pouquinho mais para baixo assim? Aí, olha para o alto. Não olha para o alto, porque aí tá bom. Olha natural. Você veio de onde? São Paulo. Mora na capital? É. Em que bairro? São Miguel. Você gostou do Gilson? Sim. Muito bem. Qual é a próxima? Você é a Francisca. Francisca. De onde você veio, Francisca? Barra Mansa, estado do Rio. Ah, você é carioca? Não, eu nasci em Patu, Rio Grande do Norte. Ah, você é do Rio Grande do Norte? Isso. É Potiguar. É Potiguar. É lá que você nasceu? Eu nasci em Patu, né? Patu? Interior de Natal. Ah, mas então, quem nasce em Patu, o que é? Patuense. E você o que faz no Rio de Janeiro, na Barra Mansa? Eu estudo e trabalho com vendas. E se interessou pelo Gilson? É. O que você acha? Ele vai escolher uma de vocês ou ele não se interessou por nenhuma? Ah, não sei, Silvio. Não sabe. Não Ok, sei. Gilson. Oi. Ô, Gilson. Oi, Bom, Silvia. já deu tempo de você conversar com elas, já deu tempo de você conhecer ou perguntar alguma coisa para elas, não deu? Deu sim. Agora vá até o termômetro, quero ver se a temperatura romântica aí do nosso barzinho, vamos ver se subiu ou se desceu, vamos ver. Vamos lá, subiu? Subiu, meu Deus do céu. Pode voltar para o seu lugar, pode. Mas é uma boa indicação, Estão lembrados da chegada de uma senhora que veio da Ucrânia, não estão lembradas? Aqueles que viram o programa, ela veio da Ucrânia, fazia muitos anos que ela não via a mãe estava em São Paulo e ela estava na Ucrânia. Ela veio com o marido e com uma filha. Já fazia 49 anos que ela não via a mãe que estava no Brasil. A outra filha do casal estava na Sibéria e não havia conseguido o visto para vir ao Brasil. Nós pedimos à Embaixada Brasileira que nos ajudasse, a Embaixada nos ajudou, o Itamaraty também nos ajudou, e nós conseguimos que ela saísse da Sibéria e que viesse ao Brasil. É claro que ela não fala português, como também não fala português a mãe, o marido
e a outra irmã que estiveram aqui no domingo passado, mas nós conseguimos trazê-la, ela veio da Sibéria, para conhecer os avós. E nós filmamos isso, vamos mostrar aos senhores telespectadores através da TV Tibagi de Apucarana, no Paraná. Os nossos colegas filmaram, vamos ver. Tatiana trouxe da Sibéria, região gelada da Ásia Oriental, o seu abraço para os familiares que a aguardavam neste caloroso e hospitaleiro país chamado Brasil, que a todos acolhe com o mesmo amor. Que Eudócia, o Sr. Vacil e sua família prolonguem por muito tempo esses momentos de carinho e esperança. São os votos do programa Em Nome do Amor. Mais um caso de amor incompreendido. A Aparecida, pode vir, sua vez. Mas, Aparecida, você é professora. Uhum. E você Sou. leciona? Leciono. Leciona? Atualmente não, tá? Mas já eu lecionou? lecionei. Já teve alunos? Tive. Alunos pequenos? Pequenos, crianças pequenas. Muito bem. E você vem de uma cidade mineira? É a Janaúba, próxima a Montes Claros. E quando você estava em Montes Claros, apareceu lá um rapaz, há alguns anos atrás, ele estava na companhia do irmão. Ele estava viajando com o irmão dele. E aí, faz quantos anos que você se apaixonou por ele? Nossa, tem tempo, viu, Silvio? Tem uns 6 anos, mais ou menos. Você ficou apaixonada por ele. Uhum. Mas como ele não morava nas Minas Gerais, ele morava no Piauí, morava numa cidade chamada Porto, ele foi para a cidade dele, que ele morava com os pais. Uhum, que era longe também, não podia ficar do meu lado, né? E aí vocês começaram a namorar por correspondência. Correspondência e por telefone. Os dois ficaram 1 ano e meio assim. 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, resolveram casar. Aí fomos... ficaram juntos, morar e você juntos. foi morar na casa do pai dele e da mãe dele. Agora, você sabe que ele, como bom piauiense, pelo que eu entendi, ele gosta muito da mãe dele, gosta muito da família dele. Isso é verdade. E no princípio, as coisas iam indo muito bem. É verdade. Aí depois a sogra gosta muito do filho, não é isso? A esposa gosta muito do marido, e aí começa a haver um pequeno desentendimento. Verdade. É por isso que há aquela frase famosa que diz que quem casa quer casa. Quer casa. Porque verdade. a mãe dele gosta muito dele, até porque conhece ele há mais tempo do que você. Claro, e lógico. você gosta muito dele porque ele é seu marido. Uhum. As duas ficam disputando a mesma pessoa e acaba de vez em quando tendo conflito. Ela é uma senhora muito legal, tá? Admiro muito, mas ela não me entendia, e às vezes eu também não entendia ela, então mas isso causava comum. problemas. Isso é comum. Para quem mora com sogra, para quem mora com parentes, é muito comum haver, de vez em quando, alguns conflitos. Mas o que deixou o seu marido muito aborrecido foi que você também é muito ciumenta. Ele é ciumento e você é muito ciumenta. É um pouquinho só, tá? Não, ele disse que você é mais ciumenta do que ele. Do que ele. Pode ser. E ele tem um cargo de assessor da prefeitura. Ele é assessor do prefeito da cidade de Porto. E ele, como assessor do prefeito, um rapaz educado que ele é, ele tem que dar atenção a crianças, a jovens, a adultos e também às moças. Tem, verdade. Você não acha isso? Acho. Então, quando ele dá atenção a essas pessoas, você briga com ele. Porque às vezes a gente discutia por bobagem mesmo, eu admito, tá? Mas ele saía, ficava com os amigos dele, tomando cerveja, ia pro jogo de futebol, eu ficava lá sozinha, então era isso que acontecia. As brigas nossas seriam só por causa disso. Agora, a carta que você mandou para mim não foi para você voltar para ele, mas o que você quer é voltar para ele. Né? Posso até mudar também. Não entendi. Eu posso até mudar também, não entendi. tá? Peraí, deixa eu explicar. Você mandou uma carta porque você, quando estava na companhia dele, você ficou grávida. Foi verdade. E aí você perdeu o seu filho na gravidez. Com 2 meses você perdeu o filho. 2 meses. Aí vocês tiveram uma briga por causa de ciúmes e você voltou para sua cidade. Eu voltei para casa dos meus pais. E ele ficou com os pais dele. Bem, depois que você voltou para a casa dos seus pais, você
se reconciliou com ele e voltou para a casa dos pais dele, morando com ele. Foi, Aí você ficou grávida novamente. novamente. Quando você ficou grávida novamente, você estava com 3 meses de gravidez, foi isso? Eu voltei para a cidade minha, né? Para Não, casa dos meus quando pais você com estava 3 com 3 meses. meses de gravidez, ele sabia que você estava grávida. Sabia. Só que você aprontou uma outra cena de ciúmes. Eu acho que foi. A gente discutiu de novo e eu voltei para minha casa. E aí, então, não, ele pediu para você voltar para sua casa. Ele pediu para me voltar? Não sei. Foi uma coisa assim, a gente discutiu, mas não foi ele que pediu. Eu mesma decidi em vir. Tá? Aí você foi para sua casa Isso. grávida, com 3 meses. Uhum. Pelo que eu entendi, tô certo? Tá certo. Com 3 Quando meses. você ficou grávida, já estava grávida com 3 meses, e ele ficou lá no Piauí, a gravidez continuou, você foi para a maternidade, você teve um filho, menino, não? Menino. Que morreu 1 hora depois do parto. Foi. Foi isso. Isso deixou você muito nervosa, Foi. muito depressiva. Aham. E aí você ficou até recorrendo a médicos, foi isso. Foi, eu fiquei decepcionada, né, ter acontecido Você isso. perdeu 2 filhos dele. Foi, ter perdido ele também, né? Bem, mas aí as suas amigas disseram que se você escondesse dele a morte ou ter perdido o filho, você poderia reconquistá-lo. Se eu dissesse que eu estava com o neném, né, que o neném estava vivo, ele poderia retornar à minha cidade para ver o neném. Só assim eu poderia conversar com ele novamente. E você acreditou nisso. Acreditei. E aí você, então, até hoje ele não sabe, ou ele não sabia até antes do programa, ele não sabia que você tinha perdido o neném. Eu creio que não, mas eu liguei, tá? Dizendo que o neném morreu, tá? Sim. Depois de 3 dias. Sim. Mas aí, como minha amiga chegou para mim e falou para mim que eu falasse que o neném estava vivo, eu voltei a ligar novamente e falar para ele que o neném estava comigo. E você falou com ele isso? Falei. Então, você mandou a carta que você quer que ele perdoe você de quê? Dessa mentira, né? Que eu disse para ele que o neném está vivo, realmente não está. Eu queria que ele me perdoasse. Mas você disse para mim, eu não sei se eu posso contar, de que você quer que ele perdoe essa mentira, mas que você também gostaria que ele voltasse para você. Porque o que ele fala, que ele acha que é ruim da parte minha, né? Que eu sou muito ciumenta. Então, se ele voltar, eu posso até mudar. Mas que eu quero mesmo, na verdade, que ele me perdoa, tá, Silvio? Só isso basta, é o suficiente para mim. Tá bom? Não, tá bom, você que sabe. Agora, você não quer que ele volte? Não, se ele quiser, eu quero. Se ele quiser, tá? Eu disser para ele assim que eu quero que ele volte para mim, de repente eu dizer que não, então não adianta. Então é isso, ele que vai parar e raciocinar um pouquinho e ver se realmente merece voltar para mim. Senão... Mas qual é a sua preocupação? A sua preocupação é ele perdoar você por causa da mentira do neném. Essa é a preocupação. Essa é a minha preocupação. E a segunda preocupação é que você tem medo que ele chegue aqui e diga não. Também. Mas você gosta dele? Gosto. Muito. Só gosta? Eu amo ele, muito. E por que você não diz isso para ele? Porque eu fico com medo dele dizer que não quer voltar. E depois, que é tão difícil, né? Então deixa isso para que ele pense e ver se realmente merece. Então você não quer que eu pergunte isso para ele? Eu acho que não. Porque tem medo que ele diga não. Que ele disse não, né? Você vai dizer para mim que não? Quer dizer, eu não devo perguntar para ele se ele quer voltar. Eu acho que não, viu? Tá bom. Mas você quer voltar para ele? Se eu quero? Quero voltar para ele. Você pergunta para ele dizer que não. Então não adianta. O que vocês acham? Ela deve perguntar para ele ou não? Deve? E se ele disser não? Hã? Não entendi. Fale mais alto. Ela tem que tentar? E se ele disser não? Não faz mal? Ela tem que ser corajosa? Tá bom. Renato, pode entrar. Vamos lá, Renato. Pode sentar. Bem, você estava ouvindo. Tava. Então você sabe tudo já. Mais ou menos tudo, né? Ela foi obrigada a mentir, né?
Várias vezes ela ligou lá para minha cidade, né? Inclusive falou com a esposa do assessor do chefe de gabinete do prefeito, comentando a morte da criança. Tudo que eu queria na minha vida era um filho com ela, tá entendendo? Então isso me chocou bastante quando eu soube na notícia, né? Talvez ela podia perder até um pouco das esperanças da minha volta para ela, porque eu gosto muito de criança. Inclusive fiz muitas festas lá em Porto para criançada lá, no dia da criança e tudo. E ela via que eu era pegado muito com criança e eu sempre desejei ter um filho, né, com ela. Mas aí, essa notícia que eu soube através dessa minha amiga, Márcia, né, eu fiquei assim, super chocado com o que aconteceu. E logo depois, ela ligou novamente, falou comigo, comentando que o filho estava vivo e tudo. Aí ficou aquela ansiedade, e eu fiquei sempre assim, sem entender qual era o correto. Se era o que ela tinha falado para a minha amiga Márcia, que é a esposa do Edivaldo, que é assessor-chefe de gabinete, e eu fiquei, né, naquela. O pessoal que trabalhava comigo também não entendia, eu fiquei super chocado com essa notícia dela, né? Ela falou realmente para mim isso, e eu fiquei assim, acreditando mais nela do que no caso da notícia que ela deu para a Márcia. Então talvez eu achei que era um momento de raiva dela, nervosismo, né? E eu fiquei. Uma das duas eu não sabia qual era a correta. Bem, mas agora você ficou sabendo que realmente ela foi obrigada a mentir. Sim. E ela gostaria que você a perdoasse. Só isso, ela não quer mais nada além disso. Não, inclusive a minha separação com ela não foi o porquê de eu não gostar dela. Eu era super apaixonado por ela, eu gostava muito dela, tá entendendo? Sempre nós namoramos um tempo que deu pra gente ver que sentia algo um pelo outro, tá entendendo? Então aquilo já nos deixou assim, mais apegado um ao outro, né? O tempo que a gente viveu. E eu acho que eu perdoo ela por tudo, se ela fez isso, tá entendendo? Foi momentos que ela passou um momento muito difícil na vida, tenho certeza. Eu sempre tive ao lado dela, colaborando com tudo que ela precisou, assim. Mas aí me deixou, assim, muito chocado com as notícias que eu recebia. Às vezes dela, ela falava sempre com amigos meus, amigos. E eu, no meu trabalho, elas têm que entender, se eu chegar a voltar para ela novamente, eu acho que ela tem que entender esse lado. Eu viajo sempre para Teresina, que é bem próximo, e ela tem que entender o meu lado profissional também. Bem, então, Aparecida, é melhor que vocês dois conversem a respeito da volta de vocês dois como marido e mulher. Não é melhor? É melhor que vocês não tomem nenhuma atitude precipitada. Ele já entendeu o porquê durante tanto tempo você manteve o neném vivo, quando o neném tinha aparecido, e agora cabe a vocês se entenderem para uma reconciliação. Mas o que você acha? Você acha que ela tem possibilidades de vocês têm possibilidade de voltar? Não, de ter tem, né? Mas só que ela não tem que fazer que nem a outra vez que a gente voltou, né? Ela prometeu que jamais iria brigar comigo, nem ia fazer mais isso. Quando foi 3, 4 meses que a gente já tinha voltado, aí começou novamente e foi um clima muito chato, né? Que a gente viveu um com o outro. Ela é muito ciumenta? Ela tem um ciúme bem forte mesmo, viu? E ele também é ciumento? Também, lógico. Mas também umas partes dos dois lados, tá? Eu acho que todo casal, ele tem um ciúme, claro que ele tem um ciúme da sua esposa, mas só que é um ciúme normal, que nem o meu. Tá entendendo? Então, eu acho que o ciúme maior mesmo é a parte dela. Tá, claro que o ciúme, às vezes o ciúme muito forte, ele é uma desconfiança que ele tem da mulher. E aquele ciúme normal não é a desconfiança, que ele confia nela. Então eu acho, esse meu ciúme é normal porque eu confio nela, tá entendendo? Já ela não, tá entendendo? É um ciúme assim já bem exagerado mesmo, que ela tem que mudar um pouco. Se ela mudando, a gente pode continuar assim, tá entendendo? Bem, então é melhor que vocês realmente não resolvam isso agora. Ele já entendeu o seu problema, você já entendeu o problema dele, e agora daqui para frente já um caminho mais fértil para que vocês dois cheguem a um acordo. Tá Tudo certo? bem. Tudo bem? Tudo bem. Tá? Eu não quero provocar nenhuma resposta apressada, nem de sua parte, nem de parte dela. Eu acho que vocês dois têm o suficiente equilíbrio para chegar a um acordo que seja bom para você e bom para ela. Você ainda gosta dela? Você falou que gostava. Não, eu gosto dela, claro, né? A gente só ama uma vez na vida, tá entendendo? Eu acho que se você amou alguém,
Você pode, se você chegar a terminar um dia, você pode namorar com outro, gostar de outros, mas o amor só existe uma vez que você gosta. E você acha que essa uma vez foi por ela? Foi. Eu acho que foi por ela. Hein? Melhorou, né? Melhorou, tá bom. Então daqui a pouco nós voltaremos. Aguardem. Agora vocês vão ver um rapaz que mandou uma carta, ele quer arranjar namoradas e ele mora em Mogi das Cruzes. E as cenas foram feitas no litoral norte, numa praia chamada Boracéia. O nome do rapaz é Marcelo. Marcelo, sua vez. Oi, meu nome é Marcelo, tenho 21 anos, 1,75 m de altura, peso 68 quilos e trabalho com produção de imóveis. Resido em Mogi das Cruzes e pretendo conhecer gatinhas bonitas e sinceras. Se você estiver interessado, escreva para mim. Eu acho que vocês estão lembrados, faz 15 dias que eu mostrei, eu li aqui uns trechos de um livro. E olha, depois claro que eu não tive tempo de ler o livro todo, mas as poesias que eu li neste livro são lindíssimas, são extraordinárias. Eu não sei se esse livro foi publicado, mas ele tem muitas poesias e em qualquer página que você abra, são verdadeiros cantos de amor. Impressionante, esse livro é muito lindo. É muito lindo. De certo, a festa, alegria no reino azul do Senhor, para exaltar este dia dos anos teus, meu amor. Também minha alma irradia, minha alma de pecador, nas asas da fantasia, busca do céu o esplendor, e invoco as bênçãos divinas para as tuas peregrinas virtudes de coração. A Virgem pedindo ainda que eu te veja sempre linda pelos anos que virão. Muito linda. Cada poesia, aonde quer que a gente abra, realmente existe uma poesia muito linda. Esse livro, eu nem sei se foi publicado. Aqueles que não viram o programa, esse livro foi encontrado num bonde, e foi encontrado há mais de 50 anos. Uma jovem estudante do Rio de Janeiro, ela vem até aqui para nos contar como foi que ela achou o livro. Pode entrar, Isa, pode entrar. Vamos sentar. Conta para nós por que você mandou o livro, quando você encontrou o livro, o que levou você a guardar o livro. Conta para nós. Esse livro eu encontrei em 1938, num bonde, quando eu estudava, que eu era jovem, e estava estudando no Pedro II. E um bonde, que era meu trajeto, né? Nesse bonde, quando eu sentei no banco, que eu olho assim para o lado, tinha esse livro solto ali
Mas pouca gente, não tinha muita gente, porque podia ser alguém que tivesse esquecido por ali e ainda estivesse dentro. Mas eu abri o livro e comecei a ler. Me emocionei muito com as poucas coisas que li e levei, botei dentro da minha pasta, não deixei solto ali porque eu achei uma pena. Levei para depois ver se eu conseguiria alguma vez encontrar, não é? Não consigo. E você guardou o livro todos esses anos? Todos esses anos. Esses anos. Todos esses 50 anos? Todos os anos seguidos. Bom, quero dizer aos telespectadores que não se trata de um livro, é um caderno, vejam, é um caderno caligrafado. Caderno. As poesias todas que estão nesse livro foram feitas para uma só pessoa, não é isso? É, para Eliette. E foram redigidas. Aí que ele tem um acróstico, não é? Nesse livro, não, tem um acróstico, tem um acróstico, mas acróstico. Vou mostrar outras. Olha, tem que dar uma outra poesia também, quer dizer, foram caligrafadas, quer dizer, feitas à mão. Todas feitas à mão. Agora, você se surpreendeu com o talento dele, é? Eu achei maravilhoso. É De Você para Você, é o nome do caderno. E foram feitas em 1938. Foi nessa época que você achou? 2 anos. Não, logo depois, em 39, foi um ano. Um ano depois, após. Foi em 39 que você achou? Foi em 39. Bem, nós procuramos, é claro, a nossa curiosidade, como o nosso programa tem fama de descobrir. Eu não consegui encontrá-la de jeito. Você tentou? Tentei por intermédio de... Logo que nós tivemos telefone, eu tentei conseguir, porque eu achava uma pena ele estar guardado. Você procurou saber quem era Alves Júnior? Não, eu procurei pelo sobrenome dela. Mas aonde está o sobrenome dela? Porque o Alves Júnior, no acróstico? Nesse acróstico, sim, no acróstico, é verdade. Ele fez com o nome. O nome dela é L-I-E-T-T-E, Eliette, depois tem a letra T, depois tem a letra R, a letra E, a letra C, outra letra C e a letra E. Ele, então, com o nome dela, Eliette Tressi, deve ser uma pessoa de origem italiana, creio eu. Calculo, porque o C é dobrado. Né? Bem, nós tentamos, é claro, nós com a indicação, não, apenas com o livro, nós tentamos descobrir alguma coisa a respeito dele ou a respeito dela. E vamos ver o filme. Cerca de 50 anos atrás, transcorria mais um dia normal na vida dos moradores da cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Uma jovem estudante chamada Elisa pegava o bonde que fazia o trajeto Lapa-Largo de São Francisco, como fazia normalmente todos os dias. Aparentemente esquecido por acaso, ao seu lado Elisa viu um livro. Com curiosidade, pegou o livro, examinou e começou a folhear aquelas páginas. O autor era Alves Júnior. E esta é a história que estava escondida nas páginas desse livro. Praça da cidade de Mar de Espanha, Minas Gerais. Uma jovem encantadora caminha pela calçada. Seu nome é Eliette. No sentido contrário, vem um jovem que lança para Eliette um olhar profundo. Começaria ali um namoro de Alves Júnior com Eliette. Eliette mora com os pais, numa fazenda próxima a Juiz de Fora. Ela reúne coragem e conta para a mãe que está namorando um rapaz bem mais velho que ela. Seus pais acabam aceitando e seguem em sua rotina normal. Eliette estuda na cidade de Pequeri, onde se hospeda na casa da família Granato. Eliette tinha então apenas 17 anos de idade. Aquele era seu primeiro amor, seu primeiro romance, e ela está encantada. Após um mês de namoro, Alves, que era um poeta, faz para Eliette uma linda poesia. Ela fica horas relendo aquelas doces palavras. Nunca lera algo tão bonito e sensível em sua vida. Alves vai então até a casa dos pais de Eliette e, muito respeitoso e cerimonioso, pede autorização para ficar noivo de Eliette. Naquele tempo, moça não namorava sozinha com o rapaz. Por isso, até na pescaria tinha sempre uma companhia. O namoro na sala de casa também era cuidadosamente inspecionado. Era um tempo que nunca mais voltaria. Após 3 anos de namoro, pressionada pela família, que acha que Alves Júnior tem muito mais idade que ela,
Como ele não tinha condições de assumir o casamento, sem outra alternativa, Eliette desmancha o noivado. Aquele seria o último encontro entre Eliette e Alves Júnior. Nunca mais eles voltariam a se ver. Mais tarde, ela soube que ele voltou para sua cidade, Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde trabalhava como jornalista e escritor. Alves Júnior teve vários livros publicados. Ficou famoso e, como homenagem, até se tornou nome de rua naquela cidade. Voltamos à época atual. Estamos em 1995. O tempo passou, porque o tempo não para. Mas o bonde e a história continuam correndo nos mesmos trilhos, fazendo o mesmo trajeto no Rio de Janeiro. É a doce lembrança que restou daqueles tempos imemoráveis. Hoje, o Rio de Janeiro, como tantos outros locais que cresceram, já não tem tempo para se dar ao luxo de viver o romantismo, a ternura, os poemas. É a pressa, o corre-corre dos nossos dias que passam voando. O mesmo bonde e o mesmo livro de 50 anos atrás. Elisa, que foi a guardiã desse tesouro durante tanto tempo, certamente fica imaginando como seria Eliette, aquela musa irresistível que arrancou tantos poemas e tanto amor, bem lá do fundo da alma de um poeta, chamado Alves Júnior. E talvez tenha sido depois desse desencontro que o Alves Júnior tenha escrito essa poesia para ela: longe de ti, que tristeza, meu doce amor, que agonia. As flores não têm beleza, os bosques não têm poesia. Minha alma, a saudade presa, definha de nostalgia. Em tudo paira a tristeza, de tudo foge a alegria. E eu vivo assim, desolado, com o pensamento voltado para a distância sem fim, que nos separa inclemente, pensando constantemente: por que te amo tanto assim? Bonita poesia. Bem, você acha que então foram todas elas feitas para Eliette? Eliette está aqui no auditório. Ela foi também localizada pelo nosso programa. Eu gostaria que Eliette viesse ao palco, se quiser vir. Pode vir. Muito prazer em conhecê-la, pode subir. Mas, Eliette, você tinha conhecimento desse livro? Alguma vez foi entregue a você esse caderno? Não. Nunca. E você conheceu Alves Júnior? Conheço algumas poesias. Conhece algumas? Mas o livro não conheci. Mas o caderno não. Você conheceu então o rapaz? Foi meu noivo. Foi seu noivo. Mas você depois deixou dele em razão da pressão que os seus pais exerciam sobre você? Não foi bem assim. Não, eu vi que ele era um pouco boêmio, não queria mesmo casar. Sim. Noivo 2 anos, namoro mais 2, uns 4 anos de convivência. Sim. Eu resolvi desmanchar. Desmanchou. Desmanchei, ele aceitou bem. Então... E depois você nunca teve mais conhecimento dele? Não. E como foi que você tomou conhecimento desse caderno? Você assistiu o programa? Alguém falou para você? Não, a minha irmã assistiu. A sua irmã? Eu não assisti, que eu você estava... é do Rio? Não, sou de Minas, Mar de Espanha, Juiz de Fora, dessa terra onde o programa... Você mora em Minas Gerais? Não, morava nessa ocasião. Mas hoje você mora... No Rio. Hoje você mora no Rio? No Rio. E quem assistiu o programa? Foi sua irmã? Minha irmã, quando viu você declamando aquele acróstico, sim. Ela disse, essa poesia foi para Eliette. A filha dela delirou. Da minha tia, procurou saber o número do SBT, se comunicou com o programa. Sim. Aí a minha filha ficou muito animada. Mamãe, se você não for buscar esse livro, eu vou. Eu digo, não, eu vou. E aqui estou. E você acha que o livro foi todo ele, esse caderno foi todo ele manuscrito para você? Isso eu não sei, né, Silvio? Você lembra do acróstico? Lembro. Não. Lembro. Decorou? Decorei. Mas decorou depois? Não, sempre tive na cabeça. Combinou com a produção ou não?
Nunca vi a produção, não. Nunca antes. viu? Antes, não. Você sabe o acróstico? Sei. Verdade? Sei. Posso testar? Pode. No duro? Pode. Vou colocar aqui o acróstico, vamos ver se a câmera pega bem close, vamos ver, calma. Por enquanto não precisa dizer nada não. Aí, será que dá para ler em casa? A letrinha é muito difícil até para mim. Não, assim não. Ok, tá bom. Então pode dizer, pode começar a dizer. Encontrei-te sorrindo em meu caminho, loura, risonha, cheia de esplendor. Ias pelo jardim devagarinho e eu segui teu vulto tentador. Teu olhar verde azul, meigo, profundo, tornou a minha vida menos triste e um novo encanto eu descobri no mundo. Tu vives hoje no meu pensamento, resisto, mas não posso um só momento esquecer a doçura deste olhar. Crer não foste apenas transitória, comigo viverás, pois na memória invoco o instante em que te pude amar. Muito bem, muito bem. Meus parabéns. Sei outra, mas não quero dizer não. Mas você depois que rompeu com ele, você nunca mais esteve com ele, nunca mais. Você casou? Arranjei outro namorado, Casou, casei. teve filhos. Tive 2 filhos. Hoje já é vovó, vivi muito creio eu. feliz. Meu neto já teve... Agora eu vou te contar uma passagem, Sérgio. Quando meu neto viu eu declamando essa poesia no telefone para um rapaz do seu programa, deu de rir, mas ria tanto, viu? Caçoando de mim, viu? Bom, ele não entende essa parte romântica. Não, essa mocidade eu não entendi. Não, acabou o romance. Não, acabou o romance. Mas vai voltar. É. Bem, eu quero apresentar você a Isa aqui. Eu tenho muita vontade de ver. Ela mora no Rio também. Tenho muita vontade de Aí conhecer. você encontrou o livro. Muito obrigada. Sem você, eu não entraria o livro. Tão grande hoje. Muito obrigada. Foi um prazer receber as duas do programa. O livro é dela, né? O livro é seu. Muito Eu não sei nem se ficou muito do que eu vi no Quem filme. tem mais mérito nisso tudo foi você, porque guardar esse livro esses anos todos, né? Não podia. E você sabe que ela guardou esse livro esses anos todos e não quis que um poeta fizesse versos para ela. Não quis. Mas eu fazia só para mim. Tá bom, Isa, muito prazer em conhecê-la. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Muito agradecido. O seu neto vai continuar rindo por alguns anos. Depois ele vai mudar. Mas o menorzinho disse, vovó, você está de bola cheia. Não, mas depois ele Esse vai é mais mudar. poético. Muito obrigado. Pode sair por onde você quiser. À vontade. À vontade. Senhores telespectadores, novas histórias no decorrer do programa. Em nome do amor, aguardem. Bom, nesse momento, quando vocês aguardam a escolha do Gilson, vocês já sabem que ele vai escolher uma ou ele pode não escolher nenhuma. Aliás, hoje ele deve escolher porque ele colocou lá ótimo, então deve estar empolgado por alguma de vocês. Mas os rapazes em casa ficam aguardando, porque se ele escolhe uma, ficam 6 disponíveis para a rapaziada que quer namorar. E são 6 moças simpáticas, moças que gostariam de arranjar um namorado. E agora tem mais uma, a sétima que pediu para fazer um clipe através de uma carta. Vamos então conhecer a Juliana, que mora no Rio de Janeiro, creio eu. Vamos lá, Juliana. Oi, meu nome é Juliana, tenho 1,70 m de altura, peso 52 kg. Sou estudante e moro no Rio de Janeiro. Sou uma garota super tímida, mas adoro curtir a vida. Se você se interessou por mim, me escreva. So don't forget it. It's just a silly face. Não, para. Não, striptease não vale, Juliana, não. Striptease nesse programa não, é muito cedo ainda. Só depois da meia-noite, Juliana. Prossiga. And just because I call you. Não, volta um pouquinho. Não, tava com um sorriso lindo, a melhor fotografia até agora. Vai, volta um pouquinho mais. Olha só, olha que moça bonita, olha só. Que sorriso caprichado. Podem mandar as suas cartas para a Juliana. Prossegue, Juliana, vai em frente. Don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no. Parou. Tá forçado esse sorriso, né, seu diretor? Tá parecendo uma havaiana. Não gostei. Não dá para cortar essa parte, não? Então, passa rápido.
Vai. Tá bom? Parou! Puxa, bonita moça, hein? Carioca, hein? Gosta de praia, hein? Que coisa! Então, rapaziada, vocês podem... Dá para aproximar um pouquinho mais? Tá? Ou não dá? Vai. Olha que rosto bonito. Mandem aí suas cartas, mas mandem com fotos, por favor. Mandem com fotos. Vai em frente, vai, Juliana. Acabou? Mas como acabou? Tem mais, olha aí. Esse sorriso eu acho pouco. O diretor fez a moça forçar o sorriso. A próxima vez isso é natural. Mas agora vamos para a votação aqui, vamos ver. Você vai escolher alguém ou não? Eu vou escolher. Vai escolher? Vou escolher. Quem será? Com quem será? Com quem será que o Gilson vai casar? Comigo que não é, comigo que não é. Vamos lá, vou começar de lá. Francisca, na sua opinião, ele vai escolher quem? Tem uma menor ideia. Não tem ideia. Você é a? Silvia. Silvia, minha xará, vai escolher quem? Não sei. Você é a? Cristiane. Ele vai escolher quem? Não sei também. Se elas duas estão enigmáticas. Cristina, né? Ele vai escolher quem? Eu não faço a mínima ideia. Não faz a mínima ideia. Então ele é misterioso. Você é? Elisângela. Elisângela, ele vai escolher quem? Também não faço a mínima ideia. E você é? Vanilda. Ele vai escolher quem? Ele tá indeciso entre a Cristiane e a Cristina. Entre essas duas meninas, né? Isso. Você percebeu isso? Percebi. Quer dizer que você, com a sua sensibilidade aguçada, percebeu isso. Percebi. Ele não sabe se escolhe a Cristiana ou a Cristina, mas o negócio dele é com a letra C. Não É? é? Duas. E você é? Tânia. Tânia, você arrisca o palpite? É uma das 6, de menos 1. Ela tem boas sacadas, é uma das 6, menos você. Uma das 6, só Aqui. tem uma das... Mas você está se protegendo por quê? Está insegura? Tem medo de receber um não? Não, é porque... Então que você veio pro programa? Não, porque... Por que você mandou uma carta para ele? Não, porque eu queria conhecê-lo. Já conheceu? Pensei. Gostou? Ah, é simpático. Ih, tá esnobando. Bom, mas agora vamos ver quem é que ele vai escolher. Já escolheu? Eu já escolhi. Quem é? Cristina. Cristina! Aí, então, Roque deu um presente para cada uma das nossas convidadas, né? E vocês em casa podem escrever para elas. Aí, pronto. Aí, não, se você quiser sair, pode, tá bom. Não, fica assim, pode saindo. Roque, aqui também, podem saindo assim. Aí, pronto. Roque aqui também, por favor, Roque aqui também. E agora levantem vocês dois, levantem, que eu quero fazer aqui as minhas perguntinhas. Bom, a altura regula bem, se bem que você está com salto alto, mas você tem 1 metro e quanto? 70. E você? 1,78. 1,78. Você gosta de praia, né? Está queimado de praia. Adoro. Você mora onde? Itaquera, Mora São Paulo. em São Paulo. Você estuda? Estudo. E você? Eu sou instrutor de musculação. Ah, você é instrutor de musculação. Gostou dela? Gostei. Muito bem. Então você já sabe que pode dar as flores para ela. Pode dar. Vocês receberão do programa um fim de semana. Então esse fim de semana fica à disposição de vocês. Seria bom que fosse num sábado, num domingo, numa sexta. Enfim, um dia vocês vão num cinema, ou num teatro, ou numa danceteria. No outro dia vocês vão num restaurante 5 estrelas. No outro dia vocês vão... enfim, aí vocês escolham, tá certo? Teatro, cinema, escolham uma diversão por dia, que as nossas câmeras poderão acompanhá-los. Tá certo? Então, muito obrigado, boa sorte para vocês. E se chegarem ao noivado, nos comuniquem, se chegarem ao casamento, nos comuniquem, porque, verdade, se o programa ainda estiver sendo apresentado, nós fazemos questão de filmar o casamento da dupla, já fizemos muito isso, vocês já devem ter visto, e fazemos questão de mandar um presente de casamento. Fiquem tranquilos, tá certo? Se chegarem ao casamento. Agora, se não chegarem, então, mas se chegarem ao namoro também, voltarão ao programa. Namoro firme. E agora vai começar o meu colega cantor. Você não pode colocar outro cantor, não? Hein, Aguinaldo? Não tem uma outra música? Porque estou pensando, mas só tem essa música. Coloca um cantor, Aguinaldo, melhor do que o Júlio Iglesias. Silvio Santos.
E que não coloca? Eu vou colocar, vamos gravar uma música romântica. Não vai colocar música de carnaval lá, porque não vai ficar bem, não. Então coloque Júlio Iglesias. Vamos lá. Chegamos na hora derradeira. Vamos ver agora. Formem um círculo. Vamos lá. Auditório, vamos ver quem é que vai namorar quem. Quem vai namorar com quem. Deixa eu ver pela fisionomia deles. O mais tímido era você, né, Jorge? Então vem pra cá os dois. O mais tímido. O mais tímido. Vamos lá. Então, passa você pra lá, deixa ela pra cá. Eu converso com ela. Eu gosto mais de conversar com as moças. Elas são mais sinceras. Os rapazes não são tão sinceros. Bom, Ângela, você tem 1 metro e quanto de altura? 1,58. Bom, a altura tá boa. Tá regulando. A altura tá boa. Tá com um saltinho um pouquinho alto. Você tem quantos anos, Jorge? 25. E você? 23. Boa, idade boa. Você mora onde? Juquitiba. Juquitiba. Isso. Onde é isso? Rodovia Regis Bittencourt. Mas aonde é isso? Paraná? Não, antes do... Daqui? Sentido... Da Praça da Sé, no centro de São Paulo, até lá, quanto tempo é de carro? Da 1 hora. Ah, é perto. Você tem carro? Não. Não tem? Tem bicicleta? Não. Nem motocicleta? Também não. Você tem carro? Não. Tem telefone? Tenho. Tem telefone? Só de onde trabalho. E lá onde você trabalha, deixam você ter telefone? Deixam. Deixam? O que você faz? Eu trabalho na área de informática, mas atualmente estou desempregado. Computadores. Está desempregado? Mau sinal. Ninguém quer namorar um desempregado. Você, Ângela, trabalha também? Trabalho. O que você faz? Sou recepcionista. De quê? De uma empresa? Hospital. De um hospital. Isso. Eu acho que vai dar namoro, o que vocês acham? Pelo jeito é namoro. É namoro ou amizade? Amizade. Amizade, erramos. Todo mundo errou. Vem você pra cá, vai você pra lá. Aí tá bom, tá bom. Nós erramos. Vamos lá. A professora tá muito agarradinha com ele. Deixa eu ver aqui. Vem cá os dois aqui, vem cá os dois. Vamos lá. Adjer. Passa você pra cá. Vamos lá. Érica, tem quantos anos? 18. 18 anos. E você? 18. Boa, a idade confere. A altura boa também. Casal. Você é muito sorridente, ele também é sorridente. Os dois são sorridentes. Você é de signo? Virgem. E você? Gêmeos. Não sei. Signo dá certo com gêmeos? A virgem dá certo com gêmeos? Não? Um ponto a menos. Não dá. Qual é a cor que você gosta mais? Vermelho. E a sua cor? Azul. Também não combina. Com a cor você não combina. Qual é o seu número de sorte? 31. E o seu? 7. Qual é o bicho que você mais gosta? Cachorro. E você? Leão. Você gosta de teatro? Gosto. E você? Gosto. Qual foi o... Chega de fazer perguntas. Você mora onde? Jundiaí. E você? Guadalupe. Onde é Guadalupe? São Paulo? Rio de Janeiro. Capital. Ei, namoro, amizade. Namoro ou amizade? Eu acho que é amizade. É namoro ou amizade? Namoro. Não é você. Tá bom, vamos pra lá. Escravo bem. Nós erramos 2 vezes já, hein? Vamos lá, agora deixa eu ver o próximo. Veio pra cá os dois. Altura regula. Você é alto, tem 1 metro e quanto? 1,85 m. E você? 1,80 m. Quem falou no seu ouvido?
Falou. E qual foi a pergunta que ele fez para você? A primeira pergunta, lembra? Primeira pergunta? Então, qual foi a primeira coisa que ele falou quando pediu você para dançar? Deixa eu ver. Ai, não Falou, lembro. você é linda, alguma coisa? Falou. A primeira coisa? Falou. Então, o que você acha? Ele é romântico? É, Uma boa resposta, tá indo bem. Ele é romântico? é. A voz Bastante. dele é suave? É. E ele fala bem? Fala. Tem boa conversa? Tem. Você mora onde? Tatuapé. E você? Freguesia do Ar. Freguesia do Ar, São Paulo. Você tem quantos anos? Eu tenho 24. E você? 19. Tá bom. Pula 24 para 19. Que sigla você é? Sagitário. E você? Eu sou de Touro. Touro com Sagitário dá certo? Tá? Você tem carro? Não. Você tem carro? Eu tenho vias de comprar um. Tá. Vai comprar. Vou comprar. Vai nessa conversa fiada. Conversa fiada. Mas eu acho que vai dar namoro. O que vocês acham? É namoro ou amizade? Namoro. Namoro! Acertamos. Vai pra lá. Vem os dois pra cá. Tá bom, deixa por último, tá bom. Então vem os dois pra cá, pronto. Podem vir, venham pra cá, pronto. Lidiana, você é a moça que mora onde? Santa Adélia. E você? Penha. Santa Adélia fica distante de São Paulo quanto tempo da capital? 4 horas. De carro? Isso. Você tem carro? Não. Você tem carro? Não tem. Você tem quantos anos? 21. E você? 21. A idade regula, a altura regula, a idade regula, mas aqui você... Qual é a comida que você prefere? Eu? Salgada. Pizza. E você? Lasanha. Lasanha. Você Lasanha. Lasanha. Você é italiano? Parente, descendente. Você. Essa tua risada me compromete. Que risada é essa? É uma risada gostosa. Obrigado. Mas é nervosa também. Não é. Não é nervosa? Tá calmo? Perfeitamente. Falou tudo pra ela? Falei tudo pra ela. Aliás, acredito que sim. Eu acho que vai dar amizade aqui. Eu acho que é amizade. É namoro ou amizade? Não, é amizade. Vocês vão ver. Ela tá olhando muito pra cá e tal. Ela tá querendo desviar a conversa. Então ela é muito envergonhada. É namoro ou amizade? Namoro. Namoro! Vai pra lá. Vem pra cá então, vem pra cá os dois. Até agora só um não conseguiu namorar. Altura, legal, né? Altura, legal. Idade, deixa eu ver. Você é? 15 anos. E você? 20. Tá bom. 15 para 20 tá bom. 18 era melhor, mas 15 para 20 também tá bom. Me diz uma frase romântica. Eu te amo. Diz uma frase romântica. O amor existe no coração de quem ama. Legal. Então olha para ele agora. Um olhando nos olhos do outro. Você mora em que bairro? Jundiaí. E você? Santo André. Não tem linha direta. Você tem carro? Não. Tem carro? Não. Bicicleta? Não tem carro. Jundiaí, Santo André. Tem telefone? Não. Tem telefone? Tenho. Na sua casa? Na minha casa. Você mora com mais irmãos? Moro com minha irmã e com a minha mãe. Só uma irmã? Só. Mais velha ou mais nova? Mais velha. Ainda bem, o telefone não está ocupado. mas eu acho que vai dar namoro. O que vocês acham? Eu também. É namoro ou amizade? Namoro. Namoro! Aí, namoro! Vamos lá. Agora, deixa eu ver quem é. Agora, professora, vem pra cá, professora. Aqui é difícil, a professora é muito sorridente, né? É muito simpática, a professora. Cláudio tem quantos anos? 24. Olhos verdes, né? Verdes. E você também olhos verdes. É, castanho Você claro. tem quantos anos? 25. 25, tá bom, a idade regula.
Ele tem 24 anos, tem um ano menos que você, mas ele não parece crianção, não. Ele parece... ele conversou com você? Conversou. A conversa dele é boa? Boa. É? É. Ele não perguntou se você gosta da Mônica e do Não. do Cebolinha, né? Não, apesar de ele não ter perguntado, eu gosto. Qual foi o último filme que você viu? O último filme? Não lembro, Foi não é de do... cinema. Você, qual foi o último filme que você viu? Também não vai muito ao cinema. Teatro? Até que eu assisto bastante, mas nome eu não lembro. Mas o último que eu assisti... Qual é o artista de Hollywood que você mais gosta? Ai, gente. Não sabe também. Você? O filme que eu assisti foi Mortal Kombat. Mortal Kombat. Gosto de filme de ação. E você? Eu já gosto de romance. Gosto de romance? Isso. Gosto de romance. Você acha que... Qual é a mulher mais bonita da televisão, na sua opinião? Minha opinião é a Regina Duarte. Eu acho ela muito bonita. Até o jeitinho da Regina, né? Mas aqui vai dar namoro, tenho certeza. Você mora onde? Em Ipiranga. E você? Santo André. Pertinho. Ih, tem automóvel? Tem. Tem carro também? Tem. Rock! Entrega as flores. Pode entregar. Não tem falha aí. Auditório é namoro ou amizade? É namoro ou amizade? Namoro. Aí! Vai pra lá. Agora. Não. Vem os dois. Só falta vocês dois agora. São os dois. Essa menina aí tem um rostinho assim, ó. Dessas menina que não sabe, nunca a gente sabe a opinião dela. E depois é muito menininha, tem 15 anos, né? Isso. 15 anos. E você tem quantos anos? 20. Tá bom, 15 para 20 tá bom. Tá. A altura também tá boa. Tem 1 metro, tem quase 1 metro quanto? 1,77. Você? 1,80. Tá, a altura também tá boa. Você mora onde? Jundiaí. Longe. Você? Eu moro em Higienópolis. Aqui na capital? Isso, no centro. Tem carro? Tenho. Já melhorou. Tem carro também? Não. Não, você não pode nem dirigir, sério. Você é menor de idade, né? Qual foi o último livro que você leu? Não leu nada. Você leu o quê? Faz muito tempo. Não leu. Você lê jornal? De vez em quando. Você lê jornal? Eu sempre. Sempre? Sempre, tipo, final de semana, né? Domingos. Dia domingos. Você lê pro jornal? Eu Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Você é fã do Estado de São Paulo ou da Folha? Nenhum. Você lê revista? Leio. Nova? Não. Contigo? Capricho. Capricho. Capricho é feminina, né? Você lê Capricho? Não, veja. Veja, intelectual. Bom, eu acho que aqui mora... namoro. Não sei, ela é meio estranha. Olha o rosto do outro, quero ver. É namoro. É namoro ou amizade? Namoro ou amizade? Namoro, companheiro. Jorge, você tá numa pior. Você tem que ir num centro aí que eu vou te recomendar. Você tá numa pior. Tá? E você também, Ângela, não deu hoje, não deu pra você. Né? Não deu? Não tem, mas não faz mal. As cartas que chegaram eu entrego pra você, tá certo? Não fique triste não, tá? Bem, pessoal, na próxima semana nós teremos mais histórias, nós teremos mais emoções, nós teremos mais risadas, nós teremos mais variedades no programa Em Nome do Amor. Até a próxima semana. Podem entrar as pessoas que participaram, podem entrar. Venham pra cá, venham entrando. Venham entrando. Venham entrando. Obrigado por terem vindo, muito obrigado. Tirar uma foto com esse nome. Vamos lá, vai. Caprichou, vamos lá aí. Muito obrigado a todos. Tchau, pessoal. Tchau. Sempre existe o perdão e uma